partir de agora, você fica ligado nas principais informações e tendências do mercado imobiliário. Incorporação imobiliária, construção, compra e venda e aluguel de imóveis. Condomínio, arquitetura, corretagem, direito imobiliário, financiamento imobiliário e tudo sobre o mercado imobiliário você encontra aqui. No ar, Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. Muito bem, 9h01 na Bahia, estamos começando mais uma vez aqui pela Rádio Metrópole, o nosso Radar Imobiliário, programa de todos os sábados, de 9 às 11 da manhã, e que no próximo ano completará neste horário, com essa gama de ouvintes que nos acompanham, 10 anos dentro deste mercado imobiliário, levando todas as informações, levando tudo que é pertinente com relação ao setor imobiliário, ao setor da construção civil, ao setor jurídico, enfim, ao setor de crédito, tudo que é importante ser esclarecido para o nosso querido ouvinte dentro desta área do setor imobiliário. E mais uma vez hoje, aqui direto da Tríade, na Alameda das Espatódias, neste showroom muito lindo da Tríade. Daqui a pouquinho o meu amigo Léo James estará conosco aqui, meu amigo Gilberto também da Artinelli, que fazem uma parceria muito grande com o nosso programa Radar Imobiliário. Hoje temos bastante conteúdo para que você possa, mais uma vez, se deliciar dentro do nosso programa, ganhar conhecimentos, né? E poder começar a analisar cada coisa que a gente aborda aqui neste programa. O titular da pasta, mais uma vez, meu amigo e sócio Manuel Gomes, mais uma vez em Boca Raton. Léo James daqui a pouco vai explicar, né? Porque o rapaz só anda nos Estados Unidos, né? Onde é Boca Raton? Acho que é do lado de lá, né? É. Então daqui a pouco meu amigo Léo James vai desembarcar aqui, vai explicar porque, mais uma vez, o meu querido amigo Manuel Gomes, que é o titular, repito, desta pasta, desse programa, conhece como ninguém o mercado imobiliário e comanda ao nosso lado esse programa por 10 anos, como já disse, que será completado no mês de agosto do próximo ano. Você pode também acessar as redes sociais do Radar Imobiliário. Quer ficar conectado com o mercado imobiliário? Siga o Radar Imobiliário nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Se inscreva também no canal do Radar Imobiliário no YouTube. Muito bem. Hoje um programa interessante. Já estou aqui com meu amigo Birajara Guimarães, advogado especialista em direito imobiliário, onde ele vai dar esclarecimentos importantes sobre essa área do setor imobiliário. Às 10 horas você vai ter o crédito imobiliário com meu amigo Antônio Carlos da ACT, ele que vai sempre nos atualizar sobre as taxas de juros, como você adquirir o seu imóvel, como você financiar, enfim, tudo isso daqui a pouquinho às 10 dentro do nosso Radar Imobiliário com o crédito imobiliário com meu amigo Antônio Carlos da ACT. Temos também já presentes, né, as convidadas da Tríade e da Artinelli, a arquiteta Raíssa Petitinga e a Lara Guerreiro. As duas estão aqui presentes e vão participar também deste programa Radar Imobiliário de hoje. Bom dia, meu amigo Birajara Guimarães, o que traz de novidade para o nosso radar? Bom dia, Silva, bom dia aos ouvintes do Radar. E quero agradecer primeiro, mais uma vez, o convite de estar aqui nesse programa que é tão relevante para o mercado imobiliário. E hoje a gente vai falar sobre contratos, né? A área da compra e venda de bens imóveis. E aí tem muito pano para manga. A gente vai falar só um pouquinho, mas vai ser bom. Mas tem mudado muita coisa, logo para a gente iniciar, nesse setor aí que você falou? Veja, não tem mudado tanto, mas falta o esclarecimento da população, tá? Então tem muita coisa que aparentemente seria uma coisa nova, mas não é. É só uma falta de informação. Muito bem.
E você explica daqui a pouco por que há talvez um pouquinho de dificuldade para que essa informação ela chegue àqueles que precisam tomar conhecimento dela, né? Isso é muito importante. Certamente, porque o radar imobiliário precisaria de mais tempo, né? Para estar informando aqui a população justamente dessas questões jurídicas que nem todo mundo tem acesso. Muito bem. Um bom dia para a arquiteta Raíza Petitinga, que está conosco mais uma vez. E é importante que nós possamos falar também de arquitetura, de decoração, de tudo que nós abordamos nesse programa. Um abraço, Raíza. Bom dia. Bom dia, Silva. Obrigada aí pela palavra, obrigada pelo convite, meu amigo Léo James, da Tríade, Gilberto Dartinelli. Nós hoje vamos bater um papo muito legal, nós vamos conversar sobre um assunto que está super linkado com o assunto do nosso colega aqui, o Birajara. São dúvidas muito pertinentes da nossa área e a gente espera agregar com toda a força. Muito bem. Lara Guerreiro, bom dia. Faça de conta que você está no bate-papo, viu? Aqui não tenha aflição com o microfone, não, que é como se a gente estivesse batendo um papo na mesa de bar. Bom dia, Lara. Bom dia. Não, com certeza. A gente tem certeza que vai sair daqui muita troca, né? Como Raíza, minha sócia aqui, falou. A gente espera esclarecer dúvidas que sempre chegam para nós, nossos clientes que não sabem os primeiros passos para contratar um arquiteto, para construir sua casa, seu empreendimento. Então a gente espera que seja de muito enriquecimento aqui para todos nós. Muito bem. A galera que nos acompanha já está todo mundo ligado. Daqui a pouquinho a gente vai fazer referência a todos aqueles que nos acompanham no nosso radar imobiliário. Meu amigo Birajara Guimarães, me diga logo o que é uma compra e venda. Ou o que comumente se fala, o contrato de gaveta. Explica aí pra gente. Pois é, Silvio. Então, a questão da compra e venda de bem imóvel é um negócio que aparentemente é uma questão muito simples, né? Você adquire um bem, assim que está na posse dele você se acha dono do bem e ali está tudo tranquilo. Entretanto, a transferência da propriedade, que é uma questão jurídica, ela não se dá dessa forma tão simples. Eu costumo comparar muito a compra e venda de bem imóvel, a propriedade e a posse, com o casamento e a união estável. Porque o casamento ele exige formalidade e a união estável ela é dada pela informalidade. Assim é a compra e venda de bem imóvel. Então, se eu quero adquirir propriedade, existe a necessidade de uma formalidade. A posse não. A posse ela é totalmente informal, tá? Então vamos lá. O que é a compra e venda para o direito? A compra e venda é pagar dinheiro, um vai pagar dinheiro e o outro vai transferir a propriedade. Só que esse ato de transferir a propriedade exige uma formalidade, que é o registro do título translativo. Em regra, por escritura pública, mas pode também ser por um contrato bancário, uma carta de adjudicação, outros documentos que podem ser registrados e ali transfere o direito de propriedade. Antes disso acontecer, a pessoa ela pode ter o sentimento, a sensação de dono, mas formalmente, juridicamente, ela não é proprietária, ela não tem todos aqueles direitos, aquela segurança jurídica que a propriedade traz. Há muito tempo que surgiu esse negócio do contrato de gaveta, não? Ou é porque há uma demora numa possível transferência? Eu comprei na sua mão, paguei, acho que deveria ser imediato. Como é um veículo, por exemplo? Em 24 e 36 horas, o veículo está transferido. O imóvel tem uma demora maior, por quê, Birajara? Bom, diferente da questão do veículo, o imóvel ele segue um sistema registral. O sistema registral brasileiro para efeito de imóveis, a gente em regra, pelo artigo 108 do Código Civil, a gente tem a escritura pública, é uma primeira etapa, que lhe dá alguma segurança jurídica, a escritura pública. Ela vai colher a declaração de vontades, vai verificar se você é o proprietário do imóvel, e ali, uma pessoa com fé pública, que é o tabelião, ele vai lavrar uma escritura pública. Um ato posterior ao registro. O registro vai ser uma segunda conferência. E aí o oficial de registro de imóveis, observando o conteúdo daquela escritura pública e o assentamento dele, ele vai fazer o registro dessa escritura pública. Bom, esse é um sistema duplo, né? Tem uma dupla segurança. Então vou passar pelo tabelião de notas e depois pelo oficial de registro de imóveis. Então, esse procedimento, ele obviamente ele tem prazos, tá? O primeiro ato, que é a lavratura da escritura, é até mais rápido. O segundo ato registral, ele leva um pouco de mais tempo. Isso por quê? Para lhe dar segurança jurídica, tá?
Então o oficial de registro ele vai checar se está tudo ok e aparentemente a gente acha que sempre que está no registro de imóveis está tudo ok, né? Todas as informações estão corretinhas e a gente não precisa mais de nada. Mas não é bem assim. Principalmente porque os registros no cartório de registro de imóveis são muito antigos. Então a gente tem muita inconsistência. Então, eventualmente, a gente pode achar algumas inconsistências que precisam de correção atual. Uma situação que eu vivi com um cliente meu há pouco tempo. Ele adquiriu um imóvel já tem um tempo e hoje ele queria fazer uma avaliação do imóvel dele e, obviamente, a gente pega uma certidão de inteiro teor para fazer uma análise desse imóvel. Quando eu peguei essa certidão, a própria oficial atual, tá? O sistema registral antigo, atual certificou que a compra e venda dele não era válida. Por quê? Porque não havia assinatura do oficial de registro na época, na prática do ato. Então, na verdade, hoje, ele não é proprietário do imóvel. Percebe? Então, eu tenho algumas falhas aí no sistema registral, na prática dos atos registrais, que hoje comprometem ali a compra e venda, e isso é importantíssimo, fazer a análise prévia da documentação imobiliária. Muito bem, mas aí ele poderia também questionar. Bom, eu fiz todos os caminhos e a culpa não foi minha, de quem não revisou precisamente. Isso conta na hora de uma decisão, talvez judicial, ou de uma revisão que seja feita na documentação, não? Conta sim. Os oficiais de registro, ele tem responsabilidade pela prática dos seus atos. Obviamente que esse ato foi muito antigo e ele não foi diligente a observar, logo após o registro da escritura, qual era o teor do registro no registro de imóveis. Então, qual é a orientação? Toda vez que se registra uma escritura pública, posteriormente a esse ato, eu preciso puxar uma certidão de inteiro teor para observar como é que saiu o registro dessa escritura no cartório de registro de imóveis. Então, eu tenho que verificar. Eu não posso simplesmente registrar a escritura, receber ela de volta com carimbo registrado e seguir adiante. Eu preciso verificar como é que está isso no registro de imóveis. Como é que ela foi transcrita ali, aquele registro. E observar se está tudo correto. Eventualmente pode ter algum erro, tá? Eventualmente pode ter um erro do nome da pessoa, tá? Que precisa ser retificado. Ou algum tipo de ato desse que não foi assinado à época e hoje ele não tem validade porque exige o quê? Uma formalidade. Muito bem. Por que é necessário fazer a avaliação dos documentos, a avaliação documental imobiliária antes da compra e venda de um imóvel? Justamente por isso. Esse caso que eu falei agora para você, se o cliente quiser vender o imóvel hoje, ele não pode. Vamos dizer que ele é o vendedor e tem interesse em vender. Até hoje ele estava achando que o registro dele estava tudo ok, não tinha problema nenhum. O imóvel era a propriedade dele e ele poderia dispor livremente desse bem sem nenhum problema. Entretanto, se ele não faz uma avaliação prévia antes de vender, ele não teria observado que existe um erro e hoje precisa ser consertado esse vício, tá? E em alguns casos não é nem tão difícil, certo? Nesse caso, por exemplo, como não havia assinatura do oficial da época, é só a gente solicitar uma certidão da escritura pública e registrar essa escritura pública. Então vou suprir aquele vício que houve na época, se obviamente estiver tudo correto hoje para registrar. Muito bem. Eu lhe perguntaria, Birajara, com relação ao financiamento bancário. O banco, na hora de fazer o financiamento, ele exige esse contrato de compra e venda para ser acoplado ao contrato de liberação de verba para o pagamento do imóvel? Pois é, em regra o banco ele pede sim esse contrato de compra e venda. Entretanto, o que acontece é o seguinte: muitas pessoas não dão importância a esse contrato preliminar, que é uma promessa de compra e venda, um compromisso de compra e venda, porque acham que tem segurança total com o contrato de financiamento bancário. Mas não é verdade. Por quê? O contrato de financiamento bancário, ele vai tratar ali de forma muito resumida da compra e venda do imóvel e vai trabalhar muito mais a questão do mútuo, do financiamento, tá? Que é o que vai dar a garantia para o banco receber de volta o dinheiro emprestado. Outras questões que não são reguladas nem no contrato de banco, nem numa escritura pública, porque são informações muito resumidas que vão para a escritura pública, tá? Ele vai basicamente ali o quê? As partes, quem é o proprietário, quem é o comprador, qual é o valor, os tributos, se existe alguma pendência, mas outras questões relativas à compra e venda não vão constar na escritura em regra e nem no contrato de financiamento bancário. Por exemplo,
Eventual vício que venha a ser encontrado, quem é que responde? De que forma responde? Quanto será essa indenização? Em que momento se entrega a posse do imóvel? De que forma é entregue? Então, essas questões que vão ser reguladas no contrato, tem intermediador, não tem intermediador, tem um corretor, tem um advogado assessorando, não tem um advogado assessorando. Tá? Quais são os seus direitos e obrigações de uma forma geral? Essas outras questões, elas não vão constar na escritura pública e também não vão constar no contrato de financiamento bancário. Mas elas não constam porque não é necessário ou porque passa ao lar? Porque isso decorre do livre acordo entre as partes. Isso, na verdade, é mais próprio se fazer no contrato de compra e venda, que ali é um instrumento mais amplo, onde eu posso regular direitos e obrigações que não necessariamente eu preciso dessa forma que o direito exige para a transferência do direito de propriedade. Então, para o direito de propriedade, a formalidade, eu preciso o quê? A qualificação das partes, do imóvel, saber se tem dívida, se não tem, fazer esse ato, que é a escritura pública, um financiamento bancário, um contrato de loteamento. Trazendo esses dados básicos, eles são suficientes para o registro. Entretanto, outras coisas, principalmente, para que serve o contrato? Se algo dá errado, como é que a gente vai se comportar? Se um não pagar, como é que a gente vai se comportar? Se o outro não entregar o imóvel, como é que a gente vai se comportar? Então, essas questões não são reguladas num contrato de financiamento bancário nem numa escritura. Isso é num contrato particular. Percebe? Bom, estamos conversando aqui no Radar Imobiliário da Metrópole com o Birajara Guimarães, advogado especialista em direito imobiliário. Uma visão futurista, diríamos assim, você acha que o contrato de compra e venda, ou conhecido o contrato de gaveta, ele tem alguma possibilidade de, como disse, uma visão futurista, um pouquinho mais na frente, dele deixar de existir? A burocracia ser mais rápida e, como eu disse no início, logo do programa, eu comprei na sua mão, acabei de lhe pagar, você faz um documento, é reconhecido, já vai para o meu nome no outro dia. Você acha que isso é possível dentro da evolução da cibernética, enfim, de tudo que nós estamos vivenciando dia a dia na evolução do mundo? Em relação ao sistema registral, acredito que sim, ele será mais rápido, né? A tendência que você acabou de falar, que nem carro, né? A tendência é ele se transformar em algo mais célere, que nem a transferência de um veículo, tá? Obviamente que a gente às vezes desconsidera que o veículo ele pode ter a mesma situação de um imóvel. A pessoa pode ter também algum débito, algum problema em relação ao veículo, e isso não é detectado. No imóvel, em regra, porque a gente está trabalhando com valores muito altos, então a segurança, a preocupação em relação a isso, ela é um pouco maior, e o próprio sistema registral, ele indica que seja assim. O contrato particular, eu entendo que, primeiro a gente precisa esclarecer o que é o contrato. O contrato, ele vai ser o quê? O acordo entre as partes, um querendo vender, outro querendo comprar. E isso são interesses diferentes. Uma coisa é eu querer vender, outra coisa é você querer comprar. Então, temos interesses diferentes. O contrato é a formalidade do acordo. Pronto. O contrato justamente ele se forma por essa vontade de um querer vender e outro querer comprar. Um quer dinheiro, outro quer o bem imóvel, a propriedade do bem imóvel. Outro quer patrimônio, o bem imóvel. Outro quer patrimônio, dinheiro. Então são interesses diferentes, que a gente precisa conciliar isso num contrato de compra e venda. Para que essa vontade das partes, ela ocorra de forma segura. O que é que acontece? Muitos contratos dão errado por conta da boa-fé. As pessoas fazem com a maior boa-fé, acreditando sempre que tudo vai dar certo. Entretanto, em alguns casos, e graças a Deus, é a minoria dos casos, dá errado. Alguma coisa dá errado. Por quê? Ou porque de fato algo aconteceu que não era vontade das partes, ou porque as partes não regularam corretamente no contrato como é que elas queriam se comportar umas com as outras, percebe? Então, é justamente essa necessidade de ter um contrato escrito e bem redigido, com todas as cláusulas necessárias para aquela situação, e lembrar que nem todo o negócio compra e venda, ele se dá de uma forma tão fácil. Eu pago aqui um sinal, o resto na escritura e está tudo certo. Muitas vezes não é bem assim. As partes têm outras vontades. Então eu costumo dizer o seguinte, primeiro, não existe modelo de contrato. Não existe. Porque não existe modelo de vontade das partes.
Se existisse um modelo de vontade, todo mundo quer a mesma coisa, bacana, tudo certo, a gente poderia ter modelo. Mas as partes chegam com vontades diferentes. E o advogado ele tem que fazer a adequação dessas vontades. Não é o advogado que diz, olha, seu contrato tem que ser dessa forma. É você que tem que me dizer qual é a sua vontade, para eu fazer a adequação jurídica da sua vontade. E a possibilidade dela ou não. Percebe? Então, para cada negócio imobiliário, a gente tem ali um tipo de contrato diferente. Muito bem. Uma aula que nós estamos tendo do professor Ubirajara aqui. Qual a diferença entre o direito de arrependimento e inadimplência no contrato? Excelente pergunta. Sempre que eu venho aqui, vocês gostam de me apertar, né? Então faz pergunta difícil para ver se eu sei ou não, né? Muito bem. Veja só. A questão do direito de arrependimento, muitas pessoas entendem que aquilo ali é o quê? A pessoa está descumprindo o contrato. De forma nenhuma. O direito de arrependimento é o exercício regular de um direito. Nós pactuamos num contrato que nós poderemos nos arrepender do negócio a qualquer momento. E aí a gente estabelece o quê? Um valor de limite de indenização. Um vai indenizar o outro em X. Mas a gente pode exercer nosso direito de se arrepender. Então, eu estou agindo dentro do exercício regular do direito. Outra coisa é eu não cumprir uma obrigação contratual. Isso é totalmente diferente. Não é previsível. É previsível que se a gente pactua um arrependimento, qualquer um de nós, a qualquer momento, e a gente pode estabelecer também prazo para esse arrependimento, até quando a gente pode se arrepender, é previsível que a qualquer momento qualquer um de nós se arrependa. No inadimplemento do contrato, quando eu não cumpro uma cláusula contratual, não é previsível que você não vá cumprir a cláusula. Então, se você ajusta pagar dinheiro, a expectativa do outro é que você pague dinheiro. Se você ajustou entregar imóvel, a expectativa do outro é o quê? Que você vai entregar o imóvel. Quando você quebra isso, há um inadimplemento do contrato. E ali, além daquela indenização que a gente já estabeleceu previamente, também cabe um suplemento de perdas e danos, se comprovado. No caso do arrependimento, não. A indenização ela fica limitada àquele valor indenizatório que a gente ajustou. No caso de descumprimento do contrato, do inadimplemento, além daquele valor que a gente ajustou, como indenização, se comprovadas perdas e danos, isso também pode ser negociado. Muito bem. Já foi tratado aqui nesse programa esse assunto, mas eu vou voltar a lhe perguntar. Como é que se define o terreno tem um dono, a construção tem outro dono? Como é que se registra isso? A casa é minha, sem o terreno, ou o terreno é meu, sem a casa? Me explique aí, William. Excelente. Eu vou lembrar o caso aqui. Uma vez um cliente, ele me ligou, cliente antigo, amigo, ele ligou para mim e disse assim, olha, eu estou indo na linha verde, é um caso verídico mesmo, eu estou indo na linha verde para comprar um terreno de 2.000 metros quadrados na beira da praia, que eu quero construir uma pousada, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Está, tudo bem, boa viagem. Aí ele disse, não, mas eu queria que você desse uma olhadinha na documentação imobiliária. Eu disse, olha, na atividade jurídica não tem essa coisa da olhadinha. Hoje a gente analisa ou não analisa uma documentação imobiliária, até porque você dá essa olhadinha às vezes não é suficiente para você entender o que está acontecendo com o imóvel. Ele disse, não, é isso mesmo que eu quero que você faça. Tá? Faça a análise aí, mas eu já estou indo lá para comprar. Antes de chegar lá você me fala. Eu digo, olha, não é bem assim, mas mande aí. Mande aí, só para eu ver, para dar essa olhadinha que você está querendo. Aí, na primeira vista que eu fiz da certidão, ela estava assim, ó. O terreno era de João, os 2.000 metros, só que nesse terreno tinham 50 coqueiros. E os coqueiros eram de José. Por quê? Porque quando o João vendeu, ele vendeu só a parte dos coqueiros e ficou só com a parte do terreno. Então eu posso destacar isso, obviamente que se na documentação imobiliária não tiver destacado, então vale tudo que você está comprando, aqueles 2.000 metros com todos os coqueiros, tá? Não tem problema nenhum. Mas se estiver destacado que a propriedade do coqueiro ou de um bem imóvel, de uma casa em si, é de um e o terreno é de outro, aí o direito ele permite que se faça isso. Permite que eu faça um negócio jurídico dessa forma. Então, é importante fazer a análise da documentação imobiliária por conta dessa situação, dentre inúmeras outras
Recentemente eu analisei uma documentação onde tinha um terreno cuja área total não constava na documentação e ele só tinha 3 lados, sendo que o terreno não era um triângulo. Então ele tinha lateral, frente, lateral, mas não tinha o fechamento do último lado. Ele também não tinha área total. E aí, aí a gente está falando de regularização imobiliária. Eu não sei qual é a área do terreno. A gente vai fazer todo um levantamento, puxar a cadeia sucessória do imóvel, fazer toda uma análise para saber como é que ocorreu esse desmembramento, se foi um desmembramento regular, um desmembramento irregular, se ele foi objeto de um loteamento. Então, só fazendo todo um estudo da documentação imobiliária para a gente entender o que é que está acontecendo naquela situação ali e buscar uma regularização. Como é que desata esse nó, então? É isso que eu estou lhe dizendo. Quando a gente faz regularização de imóvel ou análise de documentação, a gente sabe como é que ela começa. Então a maioria dos clientes chega para a gente e fala assim: olha, fique tranquilo que isso aqui é um contrato simples. Aqui não tem problema nenhum. Só que a gente só sabe se não tem problema nenhum ou se é algo de fato simples com a análise da documentação. Então, como é que eu vou saber, nesse caso aí, esse terreno que só tem 3 lados? Eu tenho que puxar a cadeia sucessória do imóvel para saber de que forma ocorreu esse desmembramento. Se foi um parcelamento por desmembramento ou foi um parcelamento por loteamento. E houve algum equívoco na transcrição do registro. Então, muitas vezes ocorre isso. Quando eu pego a matrícula anterior, eu descubro que a área correta está lá, é só um problema de transcrição. Em outras situações, não. Registros são muito antigos e a gente não tem, de fato, a delimitação. Principalmente registros mais antigos, que ele fala assim: o limite da fazenda é com a pedra de não sei quem. E o coqueiro de fulano de tal. E a montanha de não sei. Então, assim, é isso que eu ia lhe perguntar. É bom constar tudo, então. Pronto. Tudo que tem dentro, tipo assim, porteira fechada. Não, a porteira fechada não é que tenha que estar tudo no registro de imóveis. Precisa estar tudo no contrato. Tá? No contrato eu preciso. Obviamente que quando eu falo porteira fechada, eu estou falando principalmente de bens móveis, né? Que estejam ali no interior do imóvel. Mas quando a gente fala de construção, e aí acontece muito também, a pessoa está comprando uma casa em um terreno, mas quando você pega a documentação imobiliária, só está registrado o terreno. A casa não está. Você precisa fazer a verbação da construção. Então, na verdade, você não está comprando uma casa, a propriedade de uma casa. Você está comprando um terreno, onde você vai fazer uma regularização que implica numa verbação de construção. Quando você vai comprar um imóvel, uma casa, você tem que verificar que você está comprando a casa, a construção, a área construída e também a área total do imóvel? Excelente pergunta. Eu vou lhe falar uma coisa aqui que você pode comprovar aí nos próximos anos que você for trabalhar com imóvel, mexer com imóvel, fazer qualquer coisa com imóvel. É muito simples. Faça uma conta fácil. Pegue a inscrição imobiliária municipal, pega a certidão de inteiro teor do imóvel e faz um levantamento físico. E vê se as 3 áreas batem de terreno e de construção. A maioria não bate. Quando eu pego a inscrição municipal, ele tem uma área, fisicamente ele tem outra, no cartório ele tem outra. E aí, o que é que vale? Bom, regularização. Vamos ver onde é que está o erro. Não sei. Pode estar no registro de imóveis, pode estar na inscrição imobiliária, pode estar... A área física avançou de repente para o meio-fio de uma área pública. Tá? Isso tudo exige uma análise da documentação, todo um estudo. Não tem como a gente olhar fisicamente e dizer assim: eu estou comprando esse imóvel, está tudo certo. Não. Por quê? Porque a propriedade exige formalidade. Então, além do que eu vejo fisicamente, eu preciso ver o que é que tem de documental para a gente poder fazer o negócio. Muito bem. Vamos ao nosso... Muito bem, vamos ao nosso intervalo comercial. 9h30, estamos conversando aqui no Radar Imobiliário com o Birajara Guimarães, advogado especialista em direito imobiliário. Daqui a pouquinho, a Raíssa Petitinga e a Lara Guerreiro, arquitetas convidadas para o programa pelo nosso amigo Léo James, que acabou de pousar o seu helicóptero aqui na Tríade. E já já ele nos cumprimenta. Volto já já. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. Venha
Venha viver no Vila Vita, o melhor 2 quartos com suíte e varanda da Vila Laura. Visite nosso apartamento decorado e se encante com todo o charme de morar aqui. Você vai se sentir em casa. Entrada facilitada e financiamento de 90%. Vila Vita Residencial. Venha ser feliz vivendo no melhor da Vila Laura. Acesse vilavitaResidencial.com.br ou ligue 71996233216. Incorporação CPL Construtora, Inova Empreendimentos e Matriz Incorporações. Gestão Comercial Performance. Chegou a hora de você investir no Residencial Green Rio Vermelho, um empreendimento diferenciado, localizado no coração cultural de Salvador. São apartamentos inteligentes de 58 metros quadrados com 2 quartos, suíte e varanda, em um condomínio exclusivo com rooftop moderno, com piscina e academia, te conectando ainda mais com as belezas naturais do Rio Vermelho. Invista em um imóvel que te fará viver o melhor do Rio Vermelho. Acesse greenriovermelho.com.br ou ligue para 71 99623 3216. Incorporação Green Construtora. Gestão Comercial Performance. Viva o melhor da Praia do Forte com a exclusividade que você merece. A MGAE Empreendimentos apresenta o Praia do Forte Exclusive, seu condomínio de casas duplex de 135 metros quadrados com garden privativo e muita qualidade de vida. Venha para o endereço mais nobre do litoral norte da Bahia. Acesse praiadoforteexclusive.com.br ou ligue para 71 98107 6354. Incorporação MGAE Empreendimentos. Gestão Comercial Performance. Praticar esportes, curtir o mar, os amigos e a família. Leve mais charme e praticidade para cada momento. No Dia dos Pais do Shopping Barra, a cada R$500 em compras, ganhe uma necessaire assinada pela Track and Field. Dia dos Pais é no Barra. Quer uma dica de investimento? Invista em sua vida, sua família e seus amigos. Sauípe Lagoa Residência. Lançamento de lotes de 2.000 metros quadrados, com condomínio clube de alto padrão, na beira de uma lagoa privativa de 90.000 metros quadrados. Um lugar único para você e sua família curtirem o litoral norte, imersos na natureza. Aproveite as condições de lançamento. sauípelagoaresidência.com.br 71 99623 3216. Quem conhece, investe. Charme Móveis, tudo para a sua casa com o menor preço. Cabeceira casal por R$299 à vista. Armário de cozinha completo, apenas 10 vezes de R$79,99 nos cartões de crédito. Você também encontra conjunto box ortopédico, base mais colchão, por apenas 10 vezes de R$119,99. Sofá retrátil 2 lugares, apenas 10 vezes de R$99,99. Cama box super luxo, apenas R$499. Charme Móveis, em Águas Claras, próximo ao posto de gasolina. Telefone 71984408142. O Horto Florestal reservou um empreendimento único para você. O Residencial Vila das Sapucaias. São apartamentos de alto padrão de 112 ou 142 metros quadrados, com 3 quartos e varanda gourmet, em um condomínio completo e exclusivo. Viva próximo a tudo que você e sua família precisam, em uma localização privilegiada no bairro mais nobre de Salvador. Invista no Residencial Vila das Sapucaias, o melhor metro quadrado e muito mais valorização para você no Horto Florestal. Acesse viladassapucaias.com.br ou ligue para 71 3043 5739. Incorporação Can Ferreira Empreendimentos. Gestão Comercial Performance. Estilo de viver é com a Artinelli, a maior referência em esquadrias e vidros fabricados pela AGC e processados pela Novidros. Acesse o Instagram, @Artinelli. Chegou a hora de você morar em um empreendimento moderno onde o mar te faz companhia e o sol brilha mais forte. Solar e Patamares. São apartamentos com vista mar, de 2 quartos com suíte e varanda, em um condomínio exclusivo e com uma infraestrutura completa. Mora em uma localização privilegiada, próxima a tudo que você e sua família precisam e ao lado da praia de Patamares. Solar e Patamares, feito para quem gosta de viver bem. Acesse solarepatamares.com.br ou ligue para 71 9623 3216. Incorporação AOX Realty. Gestão Comercial Performance.
Quer ficar conectado com o mercado imobiliário? Siga o Radar Imobiliário nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Se inscreva também no canal do Radar Imobiliário no YouTube. Venha morar no melhor de Lauro de Freitas, Boulevard Parque Residencial. O seu 2 quartos com suíte em frente ao Parque Shopping Bahia. Próximo às melhores praias, estação de metrô, serviços e comércio. Você e sua família em um condomínio com piscina, espaço gourmet com churrasqueira e espaço zen. Sua família merece viver o melhor de Lauro de Freitas. Acesse boulevardparqueresidencial.com.br ou ligue para 71 99623 3216. Incorporação Distacol. Gestão comercial Performance. A Jequitibá Construtora está trazendo o primeiro empreendimento boutique do Litoral Norte, o Lanai em Baçaí Residencial. São unidades de 3 quartos com piscina na varanda ou com garden privativo e unidades de 2 suítes com lavabo, todos com varanda gourmet. Um conceito exclusivo, conectando o luxo à natureza de uma forma única. Garanta mais qualidade de vida para você e sua família em um residencial de alto luxo na melhor localização de Embaçaí. Acesse lanaembaçaí.com.br ou ligue para 71 996 23 3216. Incorporação Jequitibá Construtora. Gestão comercial Performance. Tríade, tapete Santa Mônica e persianas Hunter Douglas. Visite nossa loja na Alameda das Espatódias, número 71, Caminho das Árvores, ou acesse o Instagram @tríadeoficial. O sucesso comercial de um empreendimento é intrínseco a alguns fatores essenciais: expertise, comprometimento e sinergia. A Performance integra tudo isso em um ciclo completo do negócio imobiliário, desde a consultoria para aquisição de terrenos, inteligência do mercado, planejamento e gestão da coordenação comercial, secretaria de vendas, suporte jurídico, marketing especializado, canalização de esforço de imobiliárias e corretores, implantação e gerenciamento de houses, CRM e gerenciamento completo do empreendimento através da tecnologia e performance. Toda essa integração, sem custo fixo, são alicerces para a otimização do esforço do incorporador e trazem o máximo de performance comercial para o seu empreendimento. Venha para a solução completa. Venha para a evolução do mercado imobiliário. Venha para a performance e veja que o futuro já começou. Acesse pgrc.com.br. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. Cadê? Agora sim. 9h39. Voltamos aqui a Tríade, na Alameda das Espatódias, né? Onde o meu amigo Léo James sempre patrocina um grande buffet. Mas hoje, em função das obras, o buffet não veio. Deixa eu mandar um abraço aqui, antes de cumprimentar meu amigo Léo, ao meu amigo Gilberto, o rei dos vidros, né? Gilberto Rios, né? Gente muito boa, nosso colaborador, parceiro de Léo, de todos nós. Meu amigo Luciano Lopes da Prima, meu amigo Luciano Carneiro, também da Prima, e o senhor da Prima na Bahia, Rubem Scartin, que também acompanha este programa. Meu amigo Nilson Nóbrega, da N8, grande presidente Alexandre Landim, do Ciduscom, que me dá o prazer dessa audiência, meu amigo Zé Leal, o João Essa Pinheiro, ele é o homem, amigo de Léo. Léo só tem amigo cada 90, né? João Essa é o CEO do Tivoli, lá em Praia do Forte. Um abraço ao meu amigo Odair Conceição, também lá em Praia do Forte. Minha amiga Cristina Leal, gerente do Hotel Embaixio, que também nos acompanha. E a galera da Performance, a empresa comandada por Manuel Gomes, a Noêmia, o André, a Daiane, a Karina, meu amigo Neto. Essa empresa é do ramo imobiliário que mais cresce na Bahia. Cresce e fatura. Exatamente. Bom dia, Léo. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Grande satisfação receber vocês aqui.
Agora, Silva, não precisava falar do buffet. É rádio, pô, o pessoal não tá vendo. Mas brevemente o YouTube vai mostrar. Tá certo. Os programas diretos da Tríade. Mas enquanto isso... As nossas convidadas já estão aqui para conversar sobre arquitetura. Exatamente. Hoje a gente recebe também um grande jovem escritório de arquitetura, porque as meninas são jovens, né? Mas são de experiência, são muito competentes. Raíza Petitinga, Lara Guerreiro, da Gupê Arquitetura. Os projetos interessante, eu vou falar até desde o início. Entrar no Instagram da Gupê Arquitetura, né, para poder o ouvinte ter noção do que a gente vai conversar aqui agora e do padrão das casas que elas projetam, casas e apartamentos. Muito bem, Raíza. É com Z, viu, pô? Bom dia. Diríamos assim, a sua primeira participação com relação à ideia da criação dessa empresa e como ela está atuando no mercado. Obrigada pela correção, Silva. É Raíza. E o Instagram, Gupê, GUPE, só para não ficar dúvidas. @Gupê Arquitetura. Isso. Podem já entrar e acompanhar um pouquinho do nosso trabalho antecipadamente. Então, a Gupê, ela nasceu da nossa parceria, né? Eu, Raíza Petitinga, sócia de Lara Guerreiro. A gente já vinha trabalhando há alguns anos juntas e atuando com as duas marcas, né? Os nossos dois nomes. Mas a partir de um momento a gente estava dando tão certo que a gente sentiu a necessidade de trabalhar uma marca só, né? Abordar o marketing, o mercado, os nossos clientes já como um único nome. E daí surgiu o nome da Gupê Arquitetura. A gente atua aqui em Salvador, região metropolitana, outros estados, outros países já também. A gente atua muito mais no nicho residencial, mas também fazemos projetos comerciais, corporativos, fazemos muitas casas, desde o zero até o projeto de interiores também. Qual foi a dificuldade de se inserir no mercado como uma empresa nova? Como uma empresa nova, nós não tivemos nenhuma resistência, porque a gente já vinha, eu estou completando 10 anos de formada esse ano, sempre atuei, então a gente já tinha uma cartela de clientes muito legal, parceiros muito firmes, né? Há quantos anos estamos juntos, hein, Léo? Gilberto, que também não está aqui, trabalho com o Gilberto desde 2011, então nós não tivemos resistência nesse sentido, pelo contrário, desde que a gente anunciou a nova marca, nós fomos muito bem recepcionadas e, graças a Deus, só em expansão. A dificuldade, na verdade, seria só para apresentar mesmo o novo nome, né? Porque é um nome diferente, a gente queria algo que realmente expressasse o que a gente oferece para o nosso cliente, que é a exclusividade, então algo só nosso. E o nome Gupê surgiu da união das iniciais dos nossos sobrenomes. Então é Lara Guerreiro, então o GU de Guerreiro e PE de Petitinga. E aí surgiu a Gupê. A arquiteta e o arquiteto está na vida do construtor, é isso? Com certeza, a gente tem que trabalhar em parceria para projetos de excelência, né? Então a gente sempre bate na tecla dos nossos clientes que a gente precisa estar em completa harmonia, né? A gente precisa ter uma troca para que o nosso projeto, ele tenha a nossa identidade, né? A nossa assinatura, mas também, com certeza, atender ao que eles querem. Então, cada cliente tem uma necessidade, cada cliente tem o seu estilo que ele prefere. Então, a nossa premissa sempre é respeitar a individualidade de cada cliente e conseguir aí transformar o sonho deles em projetos executáveis e exclusivos para eles. Como foi a análise da finalização do primeiro trabalho de vocês? Vocês sentaram na mesa, bom, concluímos o primeiro trabalho que nos propusemos a fazer. A análise foi, diríamos assim, satisfatória ou supriu expectativas? Foi uma coisa muito fluida. A gente já tinha projetos rodando. No momento em que a gente mudou para a marca da Gupê, a gente já tinha um fluxo de trabalho super sintonizado, meu e de Lara, mas a gente sempre esbarra com novos desafios, né? Inclusive ontem aqui a gente estava na Tríade com clientes e recebemos um feedback positivo de um novo desafio, que ainda não posso revelar, mas em um outro município, um desafio, uma nova alçada, em que recebemos um feedback muito positivo de algo que a gente se dispôs a fazer em tempo recorde
e completamente fora do nosso nicho. Em breve a gente pode divulgar aí nas nossas redes sociais, mas essa conclusão é muito gratificante. Eu tô aqui numa pilha desde ontem, graças a essa energia que não dá para explicar. Quando chega coisa nova assim, diferente, como é que vocês avaliam? Bom, vamos entrar em uma coisa que nunca fizemos. Dá desconfiança ou vocês entendem que estão prontas para fazer? Não, na verdade, o nosso processo dentro do escritório é a gente sempre estar preparada para o que vier. Então, quando a gente recebe algo novo, é muito mais a euforia de querer atender aquele cliente, mas a gente se sente preparada, realmente. A gente estuda bastante tendências, novos mercados também, porque a gente tem que focar onde a gente quer chegar, né? A gente parte muito desse princípio. A gente tem que acreditar que a gente consegue alcançar aquele objetivo e nos sentimos preparadas assim que chega pra gente. Mas o que Raíza falou sobre essa nova perspectiva pra gente vai ser muito legal, realmente. Eu queria dar mais detalhes, mas enfim, eu vou ficar quieta. Por quê? É por causa da concorrência, não? Não. É por conta do cliente, mesmo que a gente não pode, a gente não teve essa permissão. A gente precisa respeitar, né? Sim, mas o modelo você pode falar, né? Você não pode dizer quem é, onde é, mas o modelo da coisa que vai ser feita, que é inovadora, né? Pode ser divulgado. Que dúvida elas estão. Breve spoiler é que nós estamos inaugurando um escritório em uma nova praça. Então, é um projeto de grande visibilidade nessa nova praça. E acho que isso é tudo que a gente pode dizer, mas essa nova praça seria Barra Grande, Península de Maraú. Dando um super spoiler já aqui, em público. Nós estamos com um escritório lá, aí em preparativos para o anúncio muito em breve. Muito bem. Meu amigo Gustavo Barbosa, que tem grandes empreendimentos em Barra Grande, aí está chegando um grande escritório aí, viu? Meu amigo Gustavo Barbosa, proprietário da Maicar Veículos, que só vende de Land Rover para cima, né? Aí pra você ter uma ideia como é o rapaz. Ele tem um condomínio, acho que de 8 ou 10 casas lá. Meu amigo Gustavo Barbosa. Já tem um novo escritório para trabalhar em parceria. Gupê Arquitetura. Não tenha dúvida. Léo James. Barra Grande, parabéns. Realmente Barra Grande. Já foi em Barra Grande, Silva? Mas o projeto que você arrumou para Gupê também você não vai falar, né? Não, qual? Eu tô esperando, Léo, esse contato não tive ainda. Estamos. Barra Grande realmente é um paraíso. Eu tive a oportunidade de ir em Barra Grande há muitos anos atrás e realmente eu fiquei impressionado e depois eu vi o boom, né, que aconteceu em Barra Grande, projeção até nacional. E parabéns, meninas. Eu acho que vocês deram uma excelente tacada aí. Aí vai se associar, fazer algum tipo de associação, uma sociedade com o Gilberto, por conta do helicóptero, né? Para poder ser Não tenha dúvida. Esse deslocamento ser mais eficaz. 15, a gente já minutos. tem 2 aqui disponíveis, né? Que é o de Silva e o de Léo. Então, de Gil agora também facilita. Muito bem. Uma pergunta que chegou aqui agora do ouvinte, que a resposta talvez seja óbvia. É melhor pegar uma casa para construir, o arquiteto, ou reformar uma pronta, uma que já exista? O que vocês acham? Excelente pergunta. É um fator que depende muito, né? A resposta é essa, depende. Depende muito do usuário. A gente sabe das dificuldades de construir uma casa do zero. Nosso amigo Birajara aqui estava falando só dos trâmites de compra de uma propriedade, né? De um terreno, uma casa. Então a gente sabe das dificuldades e muitas vezes reformar pode ser a solução, né? Você adquirir um imóvel e ter um processo menor até chegar à sua casa dos sonhos. No entanto, quando você constrói uma casa do zero, você tem a possibilidade de realizar ela 100% do jeito que você quer. Porque independente de você comprar uma casa já existente, por mais linda que ela esteja, recém-reformada, ela não vai estar 100% dentro das suas necessidades. Então, você vai ter o desejo de mexer em alguma coisa e muitas vezes você não vai fazer já vou morar, como é que eu vou reformar? Então você acaba convivendo com aquela questão até o momento em que ela te incomode demais e você resolva mexer. Muito bem. É uma arte você fazer uma modificação
no imóvel com as pessoas morando? Nossa, pergunta para os nossos clientes que estavam aqui ontem. Não, realmente, a gente, sempre que vão reformar, a gente pergunta, vocês pretendem fazer essa reforma em quanto tempo? Porque a gente precisa de um planejamento prévio. Às vezes a pessoa não tem, talvez, o capital para bancar 2 aluguéis, assim, por tanto tempo. Então, tem gente que encara a missão de fazer a reforma morando, mas é um caos, realmente a gente não recomenda. É muita poeira, você passa por estresse de obra, porque assim, nossos clientes que normalmente eles estão fazendo a obra, por exemplo, pela primeira vez na vida. Então, a gente já chega num momento complicado e sensível da vida deles, porque eles não imaginam tudo que os esperam. Então, quando eles ainda estão passando por esse momento dentro do caos, né, no olho do furacão, eles acabam passando por um estresse que poderia ser reduzido, não evitado, porque obra realmente a gente sabe que precisa ter um molejo, um jogo de cintura para poder lidar, mas poder estar fora desse contexto, pelo menos à noite, na hora de dormir, sabe, poder comer ali uma refeição num momento em paz, tomar um banho. Isso me parece também que aumenta o tempo, né? Quando você tem pessoas morando na hora da obra. Sim, aumenta porque acaba atrapalhando o fluxo, né? A logística da obra. Por exemplo, a Raíssa aqui brincou de tomar um banho, porque os clientes que a gente está falando que estavam aqui ontem, ela falou, estão escutando, né? Vou mandar um beijo para eles. Mas ela estava falando, eu queria tomar um banho e uma complicação, porque estavam querendo fazer alguma coisa no banheiro que, enfim, precisa tirar pedreiro para conseguir fazer algo simples, né, do cotidiano. A pessoa quer tomar um banho, mas dentro de uma obra tudo se torna um caos. Não tenha dúvida. Daqui a pouquinho vamos, no segundo bloco, falar do como contratar um projeto de interiores, né, e qual a hora exata de contratar um projeto de interiores. O arquiteto tem que estar na obra todo dia, acompanhando, ou ele monta a equipe e recebe informações? Excelente pergunta. A gente costuma dizer que cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua área. Nós somos arquitetas, nós entendemos bastante de obra. A gente brinca que arquiteto ele tem que saber tudo de tudo, um pouquinho de tudo, mas não tudo de tudo, né? Para isso fica a cargo dos especialistas. Obra, você tem que estar em cima todos os dias. Então, é uma demanda que atualmente a gente não consegue suprir. Então, dentro dos nossos contratos, já fazendo o link aí com o Birajara, nós sempre acordamos um número de visitas que a gente faz em etapas estratégicas da obra. A gente sabe os momentos cruciais de nossa visitação, para a gente verificar se foi tudo feito de acordo com o projeto. Nós não ficamos responsáveis, nós dentro do nosso escritório, né, na AGP Arquitetura, nós não nos responsabilizamos hoje por obras, mas nós fazemos visitas sim para auxiliar. Como a Lara falou, é uma harmonia necessária, uma parceria com os nossos clientes, mas também com os executores, né? A gente precisa ser acessível, a gente precisa trabalhar de mãos dadas para a gente chegar num resultado de excelência. E por isso também que a gente sempre bate na tecla de que eles precisam contratar uma empresa especializada para executar esse projeto. Porque não é todo mundo, infelizmente, que sabe ler uma planta, né? Então, às vezes, você vai atrás de um pedreiro, de alguém que o primo, a prima indicou, ou então algum conhecido. E essa pessoa, ela não consegue ler a planta. Então, não adianta, por mais detalhado o projeto seja, a pessoa que vai ler, que está à frente da obra, se ela não souber ler o projeto, infelizmente vai sair tudo errado. E aí a culpa, infelizmente, não é nossa. E a gente precisa passar desde o início para os nossos clientes que eles precisam ter a ciência de que eles vão ter que contratar uma empresa especializada para estar à frente da obra deles. A figura do mestre de obra ainda existe? Claro, é uma empresa séria. Antigamente o mestre de obra era aquele cidadão que entendia de tudo. Sim. Ele sabia o trabalho do carpinteiro, ele botava as portas, as aduelas, ele botava os boxes de banheiro, ele sabia tudo. Ainda é assim? Ainda é assim, para você entender, ainda reforçando o lance que eu falei de cada um na sua área, né? Você
Você tem o engenheiro, que ele é uma pessoa que vai estar mais presente na obra, mas ele tem outras obras, certamente, né? Principalmente essas construtoras que constroem casas. Ele precisa ter uma figura abaixo dele, hierarquicamente falando, para ser os olhos dele alguém que vai comandar todas essas áreas. É o que vai comandar o encarregado, ou se não houver a figura do encarregado, que vai comandar diretamente o pedreiro, diretamente o carpinteiro e assim por diante. Então, a figura do mestre muitas vezes pode, em uma obra de menor porte, ser substituída pela figura de um encarregado. Mas, em uma obra de maior porte, essa hierarquia funciona assim. Muito bem. E eu que pensei que, diante da modernidade, né, já não existisse mais essa figura. Ela é necessária, né? O mestre de obra. É necessária. Eu tenho algumas figuras aí que carrego no coração na minha história. Foram 6 anos dentro da construção civil e é necessária. Não diria nunca que não é. Como é botar aquele capacete e vistoriar a obra? Expliquei, é bom, não? A gente tem quanto tempo para conversar sobre isso? Quando a gente vai visitar essas obras, acho que eu o microfone. Visitar essas obras, a gente às vezes procura uma touquinha para proteger o cabelo, porque nem sempre a gente está com capacete no carro para conseguir colocar o nosso próprio, aí tem que pegar emprestado da obra mesmo. Mas é uma missão, somos mulheres e é um nicho que você tem que ter jeito para lidar, né? Eu não vou lhe dizer que é uma missão simples, não é, mas a gente adora essa parte de ver sendo executado aquilo que a gente passou tantos meses projetando. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aos meus amigos da MGAE, Edson Pascoli, o André Auster, o Gustavo Sabac e o Marcos Alexandre, eles que estão da MGAE e nos dá também a audiência. E meu amigo Marcos Vieira Lima, né? O homem do RV Conceito, um abraço para você, querido amigo. Vou ali e volto já já. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. Venha viver no Vila Vita, o melhor 2 quartos com suíte e varanda da Vila Laura. Visite nosso apartamento decorado e se encante com todo o charme de morar aqui. Você vai se sentir em casa. Entrada facilitada e financiamento de 90%. Vila Vita Residencial. Venha ser feliz vivendo no melhor da Vila Laura. Acesse vilavitaresidencial.com.br ou ligue 71996233216. Incorporação, CPL Construtora, Inova Empreendimentos e Matriz Incorporações. Gestão Comercial Performance. Chegou a hora de você investir no Residencial Green Rio Vermelho, um empreendimento diferenciado, localizado no coração cultural de Salvador. São apartamentos inteligentes de 58 metros quadrados com 2 quartos, suíte e varanda, em um condomínio exclusivo com rooftop moderno, com piscina e academia, te conectando ainda mais com as belezas naturais do Rio Vermelho. Invista em um imóvel que te fará viver o melhor do Rio Vermelho. Acesse greenriovermelho.com.br ou ligue para 71 99623 3216. Incorporação Green Construtora. Gestão Comercial Performance. Viva o melhor da Praia do Forte com a exclusividade que você merece. A MGAE Empreendimentos apresenta o Praia do Forte Exclusive, seu condomínio de casas duplex de 135 metros quadrados com garden privativo e muita qualidade de vida. Venha para o endereço mais nobre do litoral norte da Bahia. Acesse praiadoforteexclusive.com.br ou ligue para 71 98107 6354. Incorporação MGAE Empreendimentos. Gestão Comercial Performance. Praticar esportes, curtir o mar, os amigos e a família. Leve mais charme e praticidade para cada momento. No Dia dos Pais do Shopping Barra, a cada R$500 em compras, ganhe uma necessaire assinada pela Track and Field. Dia dos Pais é no Barra. Quer uma dica de investimento? Invista em sua vida, sua família e seus amigos.
Sauípe Lagoa Residência. Lançamento de lotes de 2.000 metros quadrados, com condomínio clube de alto padrão na beira de uma lagoa privativa de 90.000 metros quadrados. Um lugar único para você e sua família curtirem o litoral norte, imersos na natureza. Aproveite as condições de lançamento. sauipelagoaresidência.com.br 71 99623 3216. Quem conhece, investe. Charme Móveis, tudo para a sua casa com o menor preço. Cabeceira casal por 299 à vista. Armário de cozinha completo, apenas 10 vezes de 79,99 nos cartões de crédito. Você também encontra conjunto box ortopédico, base mais colchão por apenas 10 vezes de 119,99. Sofá retrátil 2 lugares, apenas 10 vezes de 99,99. Cama box super luxo, apenas 499. Charme Móveis, em Águas Claras, próximo ao posto de gasolina. Telefone 719-8440-8142. O Horto Florestal reservou um empreendimento único para você. O Residencial Vila das Sapucaias. São apartamentos de alto padrão de 112 ou 142 metros quadrados, com 3 quartos e varanda gourmet, em um condomínio completo e exclusivo. Viva próximo a tudo que você e sua família precisam, em uma localização privilegiada no bairro mais nobre de Salvador. Invista no Residencial Vila das Sapucaias, o melhor metro quadrado e muito mais valorização para você no Horto Florestal. Acesse viladassapucaias.com.br ou ligue para 71 3043 5739. Incorporação Can Ferreira Empreendimentos. Gestão comercial Performance. Estilo de viver é com a Artinelli, a maior referência em esquadrias e vidros fabricados pela AGC e processados pela Novidros. Acesse o Instagram, @Artinelli. Chegou a hora de você morar em um empreendimento moderno onde o mar te faz companhia e o sol brilha mais forte. Solar e Patamares. São apartamentos com vista mar, de 2 quartos com suíte e varanda, em um condomínio exclusivo e com uma infraestrutura completa. Mora em uma localização privilegiada, próxima a tudo que você e sua família precisam e ao lado da praia de Patamares. Solar e Patamares, feito para quem gosta de viver bem. Acesse solarepatamares.com.br ou ligue para 71 9623 3216. Incorporação AOX Realty. Gestão comercial Performance. Quer ficar conectado com o mercado imobiliário? Siga o Radar Imobiliário nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Se inscreva também no canal do Radar Imobiliário no YouTube. Venha morar no melhor de Lauro de Freitas, Boulevard Parque Residencial. O seu 2 quartos com suíte em frente ao Parque Shopping Bahia. Próximo às melhores praias, estação de metrô, serviços e comércio. Você e sua família em um condomínio com piscina, espaço gourmet com churrasqueira e espaço zen. Sua família merece viver o melhor de Lauro de Freitas. Acesse boulevardparqueresidencial.com.br ou ligue para 71 99623 3216. Incorporação Distacol. Gestão comercial Performance. A Jequitibá Construtora está trazendo o primeiro empreendimento boutique do Litoral Norte, o Lanai em Baçaí Residencial. São unidades de 3 quartos com piscina na varanda ou com garden privativo e unidades de 2 suítes com lavabo, todos com varanda gourmet. Um conceito exclusivo, conectando o luxo à natureza de uma forma única. Garanta mais qualidade de vida para você e sua família em um residencial de alto luxo na melhor localização de Embaçaí. Acesse lanaembaçaí.com.br ou ligue para 71 996 23 32 16. Incorporação Jequitibá Construtora. Gestão comercial Performance. Tríade, tapete Santa Mônica e persianas Hunter Douglas. Visite nossa loja na Alameda das Espatódias, número 71, Caminho das Árvores, ou acesse o Instagram @TríadeOficial. O sucesso comercial de um empreendimento é intrínseco a alguns fatores essenciais: expertise, comprometimento e sinergia. A Performance integra tudo isso em um ciclo completo do negócio imobiliário.
desde a consultoria para aquisição de terrenos, inteligência do mercado, planejamento e gestão da coordenação comercial, secretaria de vendas, suporte jurídico, marketing especializado, canalização de esforço de imobiliárias e corretores, implantação e gerenciamento de houses, CRM e gerenciamento completo do empreendimento através da tecnologia e performance. Toda essa integração, sem custo fixo, são alicerces para a otimização do esforço do incorporador e trazem o máximo de performance comercial para o seu empreendimento. Venha para a solução completa. Venha para a evolução do mercado imobiliário. Venha para a performance e veja que o futuro já começou. Acesse pgrc.com.br. ZYC 296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. 10h06. Aqui, Radar Imobiliário, Rádio Metrópole, no seu rádio. Vamos continuar já com a nossa conversa com o Birajara Guimarães, advogado especialista em direito imobiliário, e as arquitetas que estão aqui a nosso convite da Tríade, a Raíssa Pititinga e Lara Guerreiro, né? Elas estão aqui falando de arquitetura e vai falar daqui a pouquinho quando contratar o projeto de interiores ou o projeto de arquitetura, quando você que quer construir, que quer reformar, o momento exato que você tem que procurar o arquiteto. Agora é hora do crédito imobiliário. Deixa eu dar bom dia ao meu amigo Antônio Carlos da ACT, que nos fala como vai a ACT ganhando o mercado pelo mundo, né? E trazendo novidades sobre o crédito imobiliário. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, Silva Rocha. Manuel Gomes deve estar em Boca Raton, né? Ou em similar, sempre você trabalhando e Manuel passeando, mas paciência, né? Analisando as verdinhas. Exatamente. Agradecer aí a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês, para a gente falar de crédito imobiliário, né? Dar aí um bom dia aos convidados. Agradecer aí mais uma vez aí a Léo, a hospitalidade aqui dessa bela empresa que é a Tríade, né? Referência no mercado. Silva, pedir aí que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos aí um final de semana de muita paz. Silva, graças a Deus a CT está crescendo bastante, né? A gente teve aí na semana retrasada, a gente teve em São Paulo, num evento de um grande banco privado, e que a gente foi um dos principais geradores de crédito imobiliário do país, né? Isso muito nos ajuda, a nossa credibilidade, para que a gente cada vez mais tenha trazendo conteúdo aqui, né? Uma coisa, Silva, que a gente acha interessante é o seguinte: por mais que a gente esteja falando de conteúdo, falando de mídia direcionada ao crédito imobiliário, a gente vê muitos clientes ainda não conhecendo tudo, né? Por isso que a gente parabeniza aí o Radar Imobiliário e todas as outras mídias que falam de conteúdo de crédito imobiliário, porque às vezes a pessoa não sabe se pode financiar 100%, se a pessoa jurídica pode fazer financiamento, como é que usa, quais são as linhas de crédito, e o programa traz isso todo sábado, que a gente tem o prazer e a honra de estar aqui falando sobre crédito imobiliário, né? Muitas vezes presencialmente, muitas vezes via áudio, mas a gente tá junto com vocês para a gente trazer essa questão aí de realmente levar conteúdo, certo? Para que as pessoas possam fazer o melhor negócio possível, né? Porque às vezes falta informação e a pessoa às vezes toma um crédito mais caro do que aquele que poderia tomar, né? O financiamento imobiliário, o home equity, o consórcio, ele tem a sua particularidade. E a gente da CT está aqui para justamente desmistificar isso e trazer a melhor opção. Eu queria, se você me permite, falar um pouquinho de taxa de juros, né? Que é um ponto crucial, né? E que muito se falando. Vai cair, a taxa de juros do crédito imobiliário vai despencar, não vai, o que aconteceu? A gente tem que ter uma ideia de que a Selic, há um tempo atrás, ela estava em 2% ao ano. Ela subiu, né, de elevador aí para 13,75% ao ano, né? Começou a cair agora, né? E está descendo de escada, né? Então já 0,5%. Então você hoje tem uma Selic bem menor do que estava antes, mas muito maior do que estava há um tempo atrás. Enquanto a Selic subiu de 2%, Silva, para 13,75%, você tem o financiamento imobiliário, né?
SBPE, né, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, não estou falando aqui do Minha Casa Minha Vida, subiu aí de uma média de 7% ao ano, era a partir de 7%, para, certo, 11%, ou seja, você saiu de Selic de 2 para 13,75 e o crédito imobiliário de 7 para 11, ou seja, foi bem menor proporcionalmente. Então agora não vai despencar a taxa de juros, até porque existem alguns pontos que seguram um pouco a taxa de juros, né? A gente está sempre fazendo pesquisa, você sabe que a gente está sempre dentro dos bancos, fazendo para sempre ter produtos e buscar informações para os nossos clientes e parceiros. Não existia nenhuma previsão dos bancos privados de reduzir taxa de juros de financiamento imobiliário até o final de 2023. Por que isso? Porque a inadimplência cresceu, todo mundo sabe disso, certo? Se mantém ainda em alta, está começando a ter sinais aí de queda, né? Você teve um crescimento vegetativo negativo da poupança. O que é esse monstro? Esse monstro é simplesmente o seguinte: as retiradas da poupança são maiores do que os depósitos. Então você tem um crescimento vegetativo negativo. E todo mundo sabe que uma das fontes do crédito imobiliário é a poupança. O percentual que é poupado é destinado para financiamento imobiliário. Se reduz o montante, reduz também aquela necessidade, a obrigatoriedade dos bancos aplicarem. Mas, graças a Deus, o mix do funding hoje, né, da captação de recursos hoje, para fomentar o crédito imobiliário, não é só mais poupança. Poupança não é mais o principal. Ele é 1/2. Você tem hoje o mercado de capitais, que aí mais ou menos um terço, a poupança é um terço, o outro terço que era bem menor do que isso, hoje já é do mercado de capitais. Então isso faz um mix da cesta que permite que os juros, certo, apesar de oscilar menos, que é bom, certo, você tenha mais margem, né, além dos novos players do mercado e tudo mais, você tem bastante aí recurso para colocar. Só que aí eu trago uma outra notícia, que em paralelo ainda a isso. existe, interrompendo um pouquinho, por favor, aquela competição que existia, talvez há 3, 4 anos atrás, dos próprios bancos ajustarem os seus juros de acordo com o do vizinho para trazer Silvio. Concorrência. Mais concorrência? Concorrência é fundamental em toda a linha, né? Eu como sou... E os bancos estatais continuam baixos ou não? As taxas de juros elas são próximas, mas existem variações. E a gente teve, né, recentemente agora, poucos dias atrás, o primeiro banco já teve a primeira redução do crédito imobiliário. Tá? Isso vai fazer com que os outros repensem, certo? Lógico que não vai ser nenhuma grande redução imediata, mas se um já começa a baixar, os outros também já começam a pensar. A gente não acredita que até o final do ano vai ter muita coisa não, tá, Silva? Mas existe sim. Eu, como fico brincando que eu sou um dinossauro do setor, né? Certo? Há muito tempo que a gente trabalha nisso. Então, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, a gente tinha quase 80 opções de financiamento imobiliário, certo? No Brasil, né? Você sabe que a gente atua, a ACT é baiana, é local, a gente tem filiais aqui, mas a gente atua no Brasil inteiro, né? Então, a nível digital, a nível de representantes. Há um tempo atrás, certo? A gente só tinha 5 opções, né? A gente caiu de 80 para os 5. Hoje não, hoje você já tem aí mais de uma dúzia de opções de financiamento imobiliário. Por quê? Porque existem bancos, né? Os bancos que todo mundo conhece, tem outros bancos que nem todo mundo conhece, são os bancos menores, mas você tem hoje as fintechs, né? Que algumas outras pessoas já estão chamando de proptechs, né? Mas vamos chamar assim de fintech, que são o quê? São empresas financeiras com bases tecnológicas. Elas trazem muito recurso para financiamento imobiliário, aquele que vai comprar a casa, o apartamento, a sala, o terreno, e também aquele que vai buscar o crédito com garantia de imóvel, né? Certo que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui sobre os números de como é que está hoje de financiamento imobiliário no mercado, como é que está hoje aí de home equity, que é o crédito com garantia de imóvel, ou seja, tem muita opção. E isso faz com que existe a competição, existe a briga por taxa de juros, existe briga para aumentar prazo, ou seja, uma coisa interessante, há um tempo atrás, você se lembra disso, que a gente já está aqui no radar, certo? Há muito tempo, né, Silvia? Muito nos honra, a gente não tinha a opção de home equity, que é o crédito com garantia de imóvel, para terreno, não existia isso. Aí começou a existir para terreno em condomínio, né, que teoricamente ele é um pouco mais, a garantia, né, certo? A gente está com um advogado aqui, a garantia é mais forte, vamos ter assim. Eu não concordo com isso, mas é o raciocínio que o pessoal tem. Agora não, Silvio, agora a gente já tem home equity para terreno fora de condomínio, ou seja, aqui é uma coisa que traz bastante aí, certo, a opção para o cliente. E falando de financiamento imobiliário, hoje você tem aí mais taxas a partir de quanto? Taxas a partir aí de 9,37, que se você pegar uma pessoa aí de
49 anos, mais ou menos, um prazo de 390 meses, alguma coisa assim, você vai ter uma taxa efetiva aí em torno de 10,34%. Eu estou falando de custo efetivo total, que é incluindo o seguro, que você sabe que existem 2 seguros que são obrigatórios para o sistema financeiro da habitação, que é o morte e invalidez permanente, que o pessoal chama de MIP, e o danos físicos do imóvel, que o pessoal chama de DFI, né? Então você tem uma taxa, um custo efetivo total hoje aí bastante razoável, né? Já caiu aí mais de 1,5%. Isso é interessante para que a gente tenha colocado. E existem, né, modalidades de financiamento, que uma ouvinte de vocês e cliente nossa perguntou. Hoje você tem aquela modalidade tradicional, que você vai fazer o financiamento, você tem aquela taxa de juros fixa mais a TR, né, que é a taxa referencial. Você tem uma modalidade que a gente chama de variação da poupança, que você tem uma taxa de juros fixa menor, você tem uma taxa de juros variável que vai variar com a questão da Selic poupança. Hoje é uma opção que tem que ser considerada porque a Selic está em queda, né? E você tem uma outra, que é aquela que você tem a taxa de juros fixas, mas você tem o IPCA, né? Que tem que ser analisado, porque o IPCA tem perspectivas, mas não é uma coisa muito controlada. Você pode aumentar, pode diminuir, então as pessoas têm que saber o que está fazendo. Isso aí é uma das coisas que a gente orienta lá na CT aqui para os nossos clientes, né? Agora, Silva, eu queria falar aqui de números do crédito imobiliário, que são coisas bem interessantes para a gente dar aí. Acabou de ter o fechamento aí de setembro, fechamos em outubro, mas outubro não fechou ainda, né? Os números demoram um pouquinho de serem fechados aí a nível nacional. A gente está aí no home equity, Silva, com mais ou menos aí de 650 milhões, certo? De home equity todo mês sendo feito no Brasil. É muito dinheiro, certo? Se você olhar há um tempo não tão longínquo assim, eram 250 milhões por mês. Olha aí, está quase triplicando, né? 2,5 vezes essa proporção. Isso é muito importante, ou seja, as pessoas estão começando a entender o que é home equity fazer. Em vez de tomar 4% ao mês, a 3% ao mês, vai fazer uma operação de home equity, que você tem um prazo, eu estava falando aqui com o pessoal, você pode tomar até 240 meses, você fazer uma reforma, você fazer uma aquisição de uma gleba de terra que não tem financiamento imobiliário e muitas outras coisas, além de investimento e tudo mais. O home equity está crescendo bastante e a notícia é que vai crescer ainda mais, porque nos Estados Unidos e na Europa, o home equity ele é paralelo aí ao crédito imobiliário, ao financiamento e home equity. Quando eu te falar aqui dos números do financiamento, você vai ver como é que é distorcido aqui, como o home equity está pouco e vai crescer muito em relação ao PIB. No financiamento, você queria falar alguma coisa, Silva? Você queria pode continuar. No financiamento imobiliário, se você tem uma ideia, é o seguinte, eu falei no home equity são 650 milhões mês, né? Já no financiamento imobiliário são 13 bilhões, certo? Então, olha a diferença aí a nível de Brasil, né? Desses 13,800 milhões de reais que foram destinados aí ao crédito imobiliário no mês de setembro, você tem 9,98 bilhões, ou seja, quase 10 bilhões para financiamento, para a gente que está comprando casa, financiando imóvel, financiamento da construção e tudo mais no SBPE, né? Não estou colocando aqui números do Minha Casa Minha Vida. E 3,85 bilhões para a construção. Ou seja, tem muita gente falando, tá faltando dinheiro. Não, de jeito nenhum está faltando dinheiro, certo? Então, se você colocar aqui, ó, entre janeiro e setembro deste ano, teve um volume financiado já, Silva, de 114 bilhões. É muito dinheiro, né? Foram financiados aí em setembro 43 mil imóveis. E entre janeiro e setembro foram financiados 380 mil imóveis. Ou seja, isso a fonte é o quê? É o número que a CT está trazendo de quê? Da onde? Da ABECIP, que é a Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário, né? É uma associação bastante conceituada aí que temos colocar. Ou seja, tem dinheiro, Silva, a perspectiva aí já é nossa perspectiva aqui. A gente entende que o ano de 2023 vai se consolidar realmente, como a gente previu desde o início do ano, em o terceiro melhor ano do crédito imobiliário de toda a história, né? É um dado importante. 2021 foi o melhor ano da história do crédito imobiliário. Parece até coincidência, né? 21, 22, 23. 2022 foi o segundo maior ano da história do crédito imobiliário. E em 2023 se vai se consolidar como 2023. Aí você pergunta, a gente não tem futurologia nem bola de cristal, mas pelo dia a dia que a gente trabalha, a gente entende que 2024 ele tende a ser pelo menos o quarto melhor ano. Eu apontaria que ele vai passar 2023, que ele vai ser melhor do que 2023, a não ser que aconteça algo que mude isso, mas pelas perspectivas aí a gente deve ter um final de ano aí, Silva, bastante tranquilo em novembro e dezembro, e em 2024 vai ser muito bom com fé em Deus. Me fale qual é
aceitação dos bancos digitais no mercado? Porque tem gente, como você disse, tem gente muito das antigas, que ele quer falar com o gerente. Ele quer sentar com o gerente, ver onde é que ele assina. Mas hoje, a cibernética está aí. Existem já bancos credenciados com credibilidade no mercado. Para financiamento imobiliário? Sim, financiamento imobiliário, porque o contato é sempre digital, né? Não é presencial. O que é que acontece no crédito imobiliário, né? Certo? Especificamente, não estou falando aqui de conta corrente, de cartão, que é uma coisa mais... Notadamente na compra de um imóvel. No crédito imobiliário. O que é que acontece? A gente tem crescido bastante, por quê? Porque a gente faz esse trabalho para o cliente, que é importante para ele. Porque ou você vai em 12, 15 bancos, eu não estou falando da CT, porque eu represento a CT, mas tem outras, né, a nível de Brasil, que também fazem isso. Ou seja, a gente, o que é que a gente busca? A gente pega o que Silva Rocha precisa e vai buscar no mercado as opções, as melhores opções para você, tá? Só que dentro dessas opções existem bancos digitais e fintechs, que não são nem bancos, são agentes financeiros credenciados pelo Banco Central, porque o crédito imobiliário é uma atividade muito regulada pelo Banco Central. Tá? Então as pessoas que operam com crédito imobiliário, eles têm que ter licença, certificado. Não é uma coisa simples, você está cuidando com uma coisa muito importante, que é um patrimônio da pessoa e o financiamento. Então, está crescendo bastante e você tem algumas opções, Silva, que às vezes a pessoa já está com endividamento maior, né? Talvez as opções tradicionais não trabalhem com isso, aí você tem outras opções, às vezes as pessoas estão com alguma pendência, tá? E aí existe também a opção, ou seja, Silva, está crescendo muito e a tendência é que cresça ainda mais. Muito bem, esse é Antônio Carlos da CT, nosso convidado também, todos os sábados, né? Ele está presente aqui no nosso Radar Imobiliário. Vamos voltar com o meu amigo Ubirajara Guimarães, e tem uma colocação aqui da seguinte forma. Ele que é nosso convidado também, advogado especialista em direito imobiliário. Eu quero vender um imóvel e preciso fazer uma análise documental antes de anunciar, Ubirajara? Perfeito, Silvio. Olha só, como a gente já tinha falado, eventualmente a documentação imobiliária pode ter algum vício, algum problema, né? Algum defeito no registro de imóveis. E aí o que acontece? Quando a gente vai vender, a gente se depara com algum equívoco que está ali no registro de imóveis, que eu vou precisar agora alterar, corrigir para depois vender. Senão eu não consigo fazer a transmissão da propriedade. Outras situações da vida comum também podem acontecer e a gente precisa fazer alteração no registro. Então a pessoa é solteira e vai casar. Agora ela é casada. Quando vai vender o imóvel, eu preciso fazer essa averbação do casamento para que a matrícula esteja regular e ela possa transferir imóvel. Mas esse bem vai se comunicar? Não vai se comunicar? Bom, independente da comunicação do bem, é necessário que se faça a averbação do casamento e se registre ali o regime de bens, tá? Então sim, é muito importante a gente fazer a análise da documentação imobiliária antes de vender o imóvel, para saber se está tudo regular, para que quando a gente firme um contrato, a gente saiba exatamente o que é que está esperando no momento da transferência. Outra polêmica que tem muitas vertentes, diríamos assim, é qual a base de cálculo do ITIV e do ITBI? É o declarado ou o valor de mercado? Agora você quer apertar novamente, né? Então esse é um tema polêmico, tá? Essa questão da base de cálculo do ITIV e o ITBI, que é a mesma coisa, é o mesmo tributo, ele recai sobre a transferência da propriedade, tá? Bom, esse tributo, atualmente, foi reconhecido que a declaração do contribuinte seria suficiente para indicar o valor de mercado. Então, o que se confunde muitas vezes é o seguinte: está lá o município, ele tem uma base de cálculo e lhe sugere que a base de cálculo seja aquela, só que você vai discordar, tá? Então, você faria uma impugnação para que depois o município... Bom, isso aí levaria muito tempo. Então, o entendimento hoje é o contrário. Se presume a boa-fé, na verdade é um tributo por declaração, então eu sou contribuinte, vou vender, eu declaro, se presume que esse valor é o valor de mercado, esse valor declarado, e aí o município pode impugnar. Agora é o município que vai impugnar a minha declaração, percebe? O que é que vale? O que eu declaro ou o valor de mercado? O município vai impugnar a minha declaração para colocar que base de cálculo? Bom, o entendimento que vale é o valor de mercado no momento da transação, tá? Então, o que é que vai valer? O valor de mercado. Não é exatamente aquele que, obrigatoriamente aquele que eu declaro.
Então o município pode impugnar, vai dizer, não, veja, esse tributo, o valor de mercado nesse momento não é esse declarado, é X, então ele faz uma alteração, né, dessa base de cálculo, fazendo um lançamento suplementar da diferença para você pagar aquela diferença. É legal isso? Legal, porque hoje a jurisprudência está pacificada nesse sentido. Que sentido? É o valor de mercado. Eu preciso demonstrar qual é o valor de mercado. Hoje o contribuinte faz a declaração e o município faz a impugnação. Tá? Eventualmente tem alguns municípios que eles invertem isso, né? Ele deixa o contribuinte fazer a impugnação. Isso aí está errado. Tá? Atualmente é o quê? O contribuinte declara, o município ele tem que acatar aquele valor, e se o município quiser, num processo administrativo, ele faz a impugnação da declaração do contribuinte. Você tem um imóvel que vale R$500 mil, mas eu estou com uma necessidade de um negócio e vou vender ele por 300. O município vai querer dizer que eu vendi por 300, problema meu, mas que ele tem que tarifar em 500, que é o valor de mercado? Excelente pergunta, principalmente porque no mercado imobiliário, o que acontece? A gente esquece que, principalmente na relação jurídica, né, que transmite a propriedade, a gente pensa só no direito civil, na questão da transmissão do direito de propriedade. Mas isso envolve, obviamente, uma transação imobiliária, envolve o direito tributário. Tá? Não tem como eu fugir aí do direito tributário. E quando você fala isso, você tocou em 2 tributos. No ITIV, que é a transmissão da propriedade entre pessoas vivas a título oneroso, e o imposto de renda. São 2 coisas diferentes. Tá? Então, esse ITIV ou ITBI, a depender do município, é o valor de mercado, certo? O valor tributável, a base de cálculo, é o valor de mercado, independente do valor que você vende. Para o imposto de renda, você declara o fato correto. Você recebeu quanto? Foi 300 mil, não foi o 500? Mas vale 500 mil. Tá bom, você teve prejuízo, não tem problema. Você não vai pagar o ganho de capital no imposto de renda. Você teve prejuízo, tá tudo certo. Você não aumentou seu capital. Mas para efeito de transmissão da propriedade, vale o quê? A base de cálculo, o valor de mercado do imóvel. Sim, eu vou recolher em cima de quanto? Do que eu vendi ou do que ele vale? Dos 300 ou dos 500? Perfeito. Valor de mercado. Não é o valor que o município arbitra. O município, inclusive, não pode vincular a base de cálculo do IPTU. Muitas vezes ele tem uma base de cálculo lá de IPTU. Diz, não, seu imóvel aqui no município não é nem seus 300 nem 500, é 700. O município ele não pode arbitrar. Tá? Mas você, a sua declaração, você pode dizer que vendeu pelos 300, mas o que tem que ser apurado como base de cálculo é o valor de mercado, 500. Percebe? Para ITIV. Para o imposto de renda, você declara que recebeu 300. Nesse tipo de operação, você já acompanhou algumas contestações jurídicas? Tem muita, atualmente tem muita. Muito debate acerca desse tema. Principalmente porque muitos municípios querem arbitrar um valor. Tá? O que é muito ruim para o contribuinte que está precisando vender o imóvel naquele momento. Então, muitas vezes, o que acontece? Ele paga o tributo e depois propõe a ação pedindo a restituição daquele valor excedente. Tá? Você concorda também que é difícil fazer uma unificação no país com relação às taxas de TIV, por exemplo, e TBI e tudo mais, e não determinar um parâmetro só para todo o país, em função de ter mudanças demográficas e tudo mais? Pronto, o que é que acontece? Vamos lá para a raiz da coisa, né? Eu gosto muito de trabalhar com o nascedouro, com a fonte, tá? Então, tudo ali, para efeito tributário e para efeito tributário municipal em relação ao imóvel, quando a gente fala de IPTU, a gente pensa em planta genérica de valores. Ali, esse nome genérico é justamente porque a finalidade é ser genérica. Embora ela tenha alguns critérios que ela vão estabelecer um vínculo para gerar o IPTU, a base de cálculo do IPTU, ela ainda assim será genérica. Específico será o quê? O valor de mercado. Valor de mercado é o mesmo valor, eu não estou falando financeiramente, mas a base de cálculo será toda no país todo. A mesma no país todo. Qual será? Valor de mercado. A ser apurado o quê? Pontualmente, imóvel a imóvel. A depender da região, a depender da época, a depender da situação. Então eu tenho que apurar um valor de mercado daquele imóvel. Muitas vezes é o quê? Necessário uma avaliação imobiliária. Um corretor de imóveis fazer uma avaliação e dizer quanto é hoje esse imóvel no valor de mercado. É os 300 que Silva está vendendo?
450, 500, 600, quanto é? Então isso pode ocorrer no país todo, a qualquer momento, tá? Então, a qualquer momento, o contribuinte pode alegar o quê? Eu quero o valor de mercado. Isso não depende necessariamente do valor da venda. A venda pode ser abaixo, tá? A venda pode ser abaixo. Mas a decisão hoje que a gente tem de jurisprudência é que é valor de mercado. Muito bem, estamos conversando com o Birajara Guimarães, ele que é especialista do direito imobiliário, meu amigo Antônio Carlos da CT aqui presente, Léo James, que vai falar dos tapetes Santa Mônica daqui a pouquinho e das persianas Hunter Douglas, nome bonito, né? Hunter Douglas. E minhas amigas arquitetas vão dar uma aula de interiores daqui a pouquinho, volto já já. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. Venha viver no Vila Vita, o melhor 2 quartos com suíte e varanda da Vila Laura. Visite nosso apartamento decorado e se encante com todo o charme de morar aqui. Você vai se sentir em casa. Entrada facilitada e financiamento de 90%. Vila Vita Residencial. Venha ser feliz vivendo no melhor da Vila Laura. Acesse vilavitaResidencial.com.br ou ligue 71996233216. Incorporação CPL Construtora, Inova Empreendimentos e Matriz Incorporações. Gestão Comercial Performance. Chegou a hora de você investir no Residencial Green Rio Vermelho, um empreendimento diferenciado, localizado no coração cultural de Salvador. São apartamentos inteligentes de 58 metros quadrados com 2 quartos, suíte e varanda, em um condomínio exclusivo com rooftop moderno, com piscina e academia, te conectando ainda mais com as belezas naturais do Rio Vermelho. Invista em um imóvel que te fará viver o melhor do Rio Vermelho. Acesse greenriovermelho.com.br ou ligue para 71 99623 3216. Incorporação Green Construtora. Gestão Comercial Performance. Viva o melhor da Praia do Forte com a exclusividade que você merece. A MGAE Empreendimentos apresenta o Praia do Forte Exclusive, seu condomínio de casas duplex de 135 metros quadrados com garden privativo e muita qualidade de vida. Venha para o endereço mais nobre do litoral norte da Bahia. Acesse praiadoforteexclusive.com.br ou ligue para 71 98107 6354. Incorporação MGAE Empreendimentos. Gestão Comercial Performance. Praticar esportes, curtir o mar, os amigos e a família. Leve mais charme e praticidade para cada momento. No Dia dos Pais do Shopping Barra, a cada R$500 em compras, ganhe uma necessaire assinada pela Track & Field. Dia dos Pais é no Barra. Quer uma dica de investimento? Invista em sua vida, sua família e seus amigos. Sauípe Lagoa Residência. Lançamento de lotes de 2.000 metros quadrados, com condomínio clube de alto padrão, na beira de uma lagoa privativa de 90.000 metros quadrados. Um lugar único para você e sua família curtirem o litoral norte, imersos na natureza. Aproveite as condições de lançamento. sauípelagoaresidência.com.br 71 99623 3216. Quem conhece, investe. Charme Móveis, tudo para a sua casa com o menor preço. Cabeceira casal por R$299 à vista. Armário de cozinha completo, apenas 10 vezes de R$79,99 nos cartões de crédito. Você também encontra conjunto box ortopédico, base mais colchão, por apenas 10 vezes de R$119,99. Sofá retrátil 2 lugares, apenas 10 vezes de R$99,99. Cama box super luxo, apenas R$499. Charme Móveis, em Águas Claras, próximo ao posto de gasolina. Telefone 71984408142.
O Horto Florestal reservou um empreendimento único para você. O Residencial Vila das Sapucaias. São apartamentos de alto padrão de 112 ou 142 metros quadrados, com 3 quartos e varanda gourmet, em um condomínio completo e exclusivo. Viva próximo a tudo que você e sua família precisam, em uma localização privilegiada no bairro mais nobre de Salvador. Invista no Residencial Vila das Sapucaias, o melhor metro quadrado e muito mais valorização para você no Horto Florestal. Acesse viladassapucaias.com.br ou ligue para 71 3043 5739. Incorporação Can Ferreira Empreendimentos. Gestão comercial Performance. Estilo de viver é com a Artinelli, a maior referência em esquadrias e vidros fabricados pela AGC e processados pela Novidros. Acesse o Instagram, @Artinelli. Chegou a hora de você morar em um empreendimento moderno onde o mar te faz companhia e o sol brilha mais forte. Solar e Patamares. São apartamentos com vista mar, de 2 quartos com suíte e varanda, em um condomínio exclusivo e com uma infraestrutura completa. Mora em uma localização privilegiada, próxima a tudo que você e sua família precisam e ao lado da praia de Patamares. Solar e Patamares, feito para quem gosta de viver bem. Acesse solarepatamares.com.br ou ligue para 71 9623 3216. Incorporação AOX Realty. Gestão comercial Performance. Quer ficar conectado com o mercado imobiliário? Siga o Radar Imobiliário nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Se inscreva também no canal do Radar Imobiliário no YouTube. Venha morar no melhor de Lauro de Freitas, Boulevard Parque Residencial. O seu 2 quartos com suíte em frente ao Parque Shopping Bahia. Próximo às melhores praias, estação de metrô, serviços e comércio. Você e sua família em um condomínio com piscina, espaço gourmet com churrasqueira e espaço zen. Sua família merece viver o melhor de Lauro de Freitas. Acesse boulevardparqueresidencial.com.br ou ligue para 71 99623 3216. Incorporação Distacol. Gestão comercial Performance. Saúde e segurança é vital. Controle vírus, bactérias e fungos. Salve vidas. Nós da Limpa sanitizamos seu ambiente, comércio, residências e carros. Solicite um orçamento. 981 60 9887. Limpa Sanitização. A Jequitibá Construtora está trazendo o primeiro empreendimento boutique do Litoral Norte, o Lanai em Baçaí Residencial. São unidades de 3 quartos com piscina na varanda ou com garden privativo e unidades de 2 suítes com lavabo, todos com varanda gourmet. Um conceito exclusivo, conectando o luxo à natureza de uma forma única. Garanta mais qualidade de vida para você e sua família em um residencial de alto luxo na melhor localização de Embaçaí. Acesse lanaembaçaí.com.br ou ligue para 71 996 23 3216. Incorporação Jequitibá Construtora. Gestão comercial Performance. Tríade, tapete Santa Mônica e persianas Hunter Douglas. Visite nossa loja na Alameda das Espatódias, número 71, Caminho das Árvores, ou acesse o Instagram @TríadeOficial. O sucesso comercial de um empreendimento é intrínseco a alguns fatores essenciais: expertise, comprometimento e sinergia. A Performance integra tudo isso em um ciclo completo do negócio imobiliário, desde a consultoria para aquisição de terrenos, inteligência do mercado, planejamento e gestão da coordenação comercial, secretaria de vendas, suporte jurídico, marketing especializado, canalização de esforço de imobiliárias e corretores, implantação e gerenciamento de houses, CRM e gerenciamento completo do empreendimento através da tecnologia e performance. Toda essa integração, sem custo fixo, são alicerces para a otimização do esforço do incorporador e trazem o máximo de performance comercial para o seu empreendimento. Venha para a solução completa. Venha para a evolução do mercado imobiliário. Venha para a Performance e veja que o futuro já começou. Acesse pgrc.com.br. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. Manuel Gomes.
Vamos nessa, 10h39, estamos de volta com o nosso Radar Imobiliário. As minhas arquitetas, né, estão aqui e vamos falar agora sobre interiores. Raíssa, com a palavra. Obrigada, Silva. Na realidade, dentro do nosso escritório, né, GUP Arquitetura, aproveitando aí o ensejo nesse bloco para reforçar o nosso Instagram nas redes sociais, é @GUP Arquitetura. Nós trabalhamos com projetos arquitetônicos e de interiores. Então, quando o cliente senta na nossa mesa pela primeira vez, a gente faz uma abordagem tentando entender a necessidade dele. Muitas vezes ele acredita que o projeto vai ser apenas de reforma, vai ser apenas de arquitetura, mas o interiores é o que melhor se enquadra. O nosso projeto de interiores, a gente costuma dizer que ele vai além da decoração, né? Ele é um projeto muito mais completo, onde a gente vai pensar a residência, né, o imóvel, pelo interior mesmo. A gente vai lidar aí com os seus, cada detalhe com os seus acabamentos. A gente vai pensar no piso, no forro, na iluminação, no layout que vai determinar os pontos de tomada. Hoje em dia, a gente vive carregando o celular junto com a gente, que era um telefone sem fio, mas é um telefone com fio, né? Ele vive carregando. Então, a gente tem que pensar em tomadas estratégicas no nosso layout. Então, o nosso projeto de interiores, a gente vai indagar do cliente o tamanho da cama que ele quer ter, a quantidade de pessoas que ele quer receber numa reunião social, na sua mesa de jantar, né? O seu hóspede que ele recebe, são mais casais, são mais pessoas solteiras. Então, o nosso projeto de interiores vai pensar na residência, no imóvel como um todo. Então, ele vai além da decoração. Mesmo que a pessoa não queira desprender de um orçamento para decorar, colocar tapetes, quadros, enfim, ele precisa pensar no todo. Não basta pensar apenas na arquitetura. Lara, é interessante saber até onde o cliente pode ir financeiramente para montar o projeto? Com certeza é interessante. Até porque é frustrante para o cliente, né? E para a gente também, de uma certa forma, a gente se envolve com a história do cliente, a gente entende os sonhos, os desejos dele. E é muito complicado quando o cliente ele não quer abrir o jogo para a gente e a gente fica sem saber se a gente vai fazer um projeto chutando para cima ou a gente faz um projeto mais enxuto. E aí, no decorrer, a gente vai vendo que ou ele não consegue arcar com aquele projeto que a gente idealizou e ele queria, porque se encantou, porque gostaria de poder executar. E então a gente sempre pergunta para o cliente qual é o seu poder nesse momento de compra, né? Tanto de móveis, investimentos. São muitos fatores que a gente precisa pensar na hora de construir, de reformar. E às vezes o cliente ele não calcula tudo isso, né, na cabeça, e a gente precisa ir passando pouco a pouco, né? Porque senão o susto é grande. Pouco a pouco, o que significa esse desprendimento financeiro, né? Então a gente gosta que nossos clientes consigam ter uma linha contínua na obra, então ele tenha o início e possa ter um fim aí com resultado satisfatório e de sucesso, né? Raíssa, como é a relação do arquiteto quando ele tem que refazer um projeto? Ele prepara, o cliente pediu daquela forma, de repente ele resolve mudar alguma coisa. É muito trabalhoso refazer um projeto depois dele pronto? Sim, é muito trabalhoso. Graças a Deus, essa é a menor das nossas demandas hoje no escritório. A gente tem um índice de aproveitamento e de aceitação das nossas propostas muito alto, né? Esse é um feedback que a gente recebe de nossos clientes. Mas acontece, aquele cliente que mudou de ideia ou apresentou o projeto que a gente apresentou, né? Ele mostrou para um primo que acabou de reformar, mostrou para um amigo que disse, poxa, eu não faria assim, e acaba convencendo ele a fazer diferente. E principalmente se a mudança no decorrer do projeto for de algo primário. Aí a gente acaba tendo um retrabalho de tudo aquilo que foi desenvolvido até aquele momento. Então, significa, sim, muitas vezes, reiniciar o projeto. E isso, inevitavelmente, envolve custos, né? A gente precisa cobrar um aditivo. Muito bem. Voltando para Lara, para a área financeira. Não é aconselhável, evidentemente, mas às vezes o cliente pode dizer, bom, eu queria o material top de linha, mas minha condição me dá a usar o intermediário. O que muda isso na arquitetura na hora de fazer o projeto? Bom, muda bastante coisa. A gente, quando o cliente ele nos chega com uma demanda desse tipo, a gente
pergunta para ele quais são as prioridades. Às vezes a gente trata como prioridade talvez um cômodo, a sala ou então a suíte master. Nos outros ele trabalha com esse intermediário ou até um pouco mais abaixo para ele conseguir financiar não, ele conseguir bancar, né, arcar com esses custos nas áreas que ele vai passar mais tempo, né, que ele quer proporcionar aquilo para ele e para a família dele. Então a gente trabalha com prioridades, realmente traçando aí o que seria mais importante para ele. E a gente tem todo um trabalho de acompanhar o nosso cliente nessas escolhas. Então, muitas vezes a gente faz um projeto, né, dentro do nosso processo criativo, a gente faz um projeto 3D, o cliente aprova, é aquilo ali que ele está sonhando, a gente acompanha ele nas lojas para poder viabilizar esse sonho, né? A gente apresentou ali um piso Calacata, 1,20 por 1,20, mas ele chegou na loja e ele se encantou por um Carrara 80 por 80 porque está numa promoção imperdível e a gente vai estar ao lado do nosso cliente para ajudar ele a adequar, né, o projeto aos sonhos, sem perder a característica que a gente idealizou lá atrás. Quando você decidiu fazer arquitetura na faculdade? Boa pergunta. Foi no 3º ano, mas voltando aí aos primórdios da humanidade, lá quando eu era criança, eu e minha irmã, a gente gostava de brincar, não aquele recurso do Windows, o Paint, sabe? De desenhar plantas. Isso de quando eu tinha uns 6 anos de idade. Mas dentro das minhas aptidões aí, testes de vocacionais, né? Dava arquitetura e eu sou muito feliz por ter dado a chance para o curso e sou uma pessoa completa desde que comecei o curso. Muito bem. Léo James, esse período do ano é o que as pessoas começam realmente a modificar os seus interiores e a trilha solicitada? Sim, Silva. Sempre final de ano a gente percebe um incremento, né, de projetos, de visitação, de fechamentos de negócio. Você vê que é característico, né, das pessoas, acho que querer arrumar casa para o final do ano, e inclusive até assim, obras que estão atrasadas, que o cliente compra, né, conosco. É muito importante comprar até isso com antecedência, principalmente casa, não tanto casa quanto apartamento, porque hoje as persianas, todo mundo, os projetos modernos usam motorização e automação, né? Então, para isso, precisa da nossa consultoria já desde antes na obra, né? Então o cliente vem fechar as persianas durante a obra, para poder, aí a gente manda uma equipe para lá, para fazer a marcação dos pontos elétricos exatamente no lugar, porque não é em qualquer lugar, não é você chegar dentro dos cortineiros e largar um monte de fio junto, não é isso. É que nem um projeto luminotécnico da sala, que a mesa de jantar vai descer aquele lustre no meio da mesa, né? Então tem que estar no lugar certo. Então a mesma coisa, cada persiana com a marcação do seu ponto de energia, o reforço no gesso, que precisa, e o tamanho dos cortineiros. Porque quando o cliente deixa para fazer isso no final, meu amigo, aí ele tem aquela, como a Raíza estava falando agora, custo com retrabalho. Ele vai ter que quebrar o gesso dele para poder fazer essas adaptações. E aí, meu amigo, obras do início do ano, que o cliente comprou no início do ano, sabe para quando é que é a entrega? Natal. E aí se vira nos 30 aqui, mas assim, voltando a responder sua pergunta, dissipou mais. O mercado muda sempre, a gente percebe que janeiro também é um mês muito bom, fevereiro também é um mês muito bom, mas enfim, mas realmente há um incremento. Muito bem. O Birajara Guimarães, me diga, é preciso conferir no ato do registro da escritura pública no cartório o registro de imóveis? Perfeito, perfeito. Olha só, o que é que acontece? Muitas vezes a gente fica muito ansioso no momento da compra e venda, tá? E a gente acaba atropelando as etapas. Isso também ocorre na última etapa. Qual é a última etapa? Eu assino a escritura pública e ali a maioria das pessoas tem a sensação que o negócio está tudo certo, que acabou. Tem pessoas que chegam a nem registrar a escritura pública, acha que está tudo certo e nesse momento você não transfere a propriedade se não houver o registro da escritura pública. Outro momento importantíssimo, leva a escritura para registro. Em regra, a escritura ela leva um tempinho, né, para ela voltar do registro com o assentamento da compra e venda. E aí o que acontece? Eu recebo aquela escritura de volta, só tive acesso àquele documento, àquela escritura pública, para mim está tudo certo, e aí eu sigo em frente.
Só que eu não observei como é que saiu o ato registral da compra e venda. Esse ato registral pode ter ocorrido algum probleminha nesse ato registral, tá? Algum erro nesse ato registral. E aí, se eu não confirmo ele, se eu não digo que está de acordo com o que está na escritura pública, eu corro o risco de, no dia que eu quiser fazer qualquer transação com o imóvel, eu me deparar com algum erro que depois eu vou ter que corrigir. Então existe um passo a passo a ser cumprido, né? Na hora de adquirir um imóvel, para que no produto final esteja tudo certo. Sem dúvida nenhuma. O primeiro passo é fazer a análise da documentação imobiliária. Segundo passo, e essencial, contrato de compra e venda particular. A gente não deve pular esse contrato e passar direto para a assinatura da escritura, porque nesse contrato eu vou regular alguns direitos e obrigações que não vão constar na escritura. Terceiro passo, a escritura pública. E o quarto, o registro da escritura pública. Só que aí eu preciso verificar como é que saiu esse registro. Então, no ato final, é recomendado que se faça o requerimento da certidão de inteiro teor para verificar como é que saiu esse assentamento da compra e venda, se está tudo certo, e ali eu posso seguir com tranquilidade. Você tem um escritório que faz esses procedimentos, né? Sem dúvida, temos sim. A incidência de casos, ela é muita, é média? O que é que você analisaria? Pois é, antigamente as pessoas não tinham informação e não buscavam tanto esse serviço. Hoje eu tenho clientes que eles só fazem a compra e venda com esse procedimento. Já conhecem e ele tem crescido bastante, porque eles acabam o quê? Falando para outras pessoas como é que funciona, da segurança jurídica que aquilo traz, porque é inevitável. Você está trabalhando com patrimônio que tem um valor agregado muito alto, né? E você precisa de alguma segurança jurídica para depois não ter surpresas. Então, é um mercado que tem crescido bastante, esse acompanhamento, essa assessoria jurídica durante toda a compra e venda. Não só quando o cliente está comprando, mas o cliente que está vendendo também. Ele precisa de uma segurança, ele precisa fazer um negócio com segurança para que ele receba o dinheiro e consiga transmitir o imóvel. Eu tenho uma situação que o cliente, ele vendeu o imóvel, assinou a escritura pública, só que a pessoa que comprou, ela não registrou a escritura. Nunca registrou, porque não teve interesse. E aí o que acontece? Essa pessoa deixou de pagar IPTU. A execução fiscal vem em nome de quem? De quem está no assentamento registral. Então, a pessoa hoje responde à execução fiscal porque não foi transmitido o imóvel. Percebe? Então não é só uma preocupação de quem está comprando. Quem está vendendo precisa se preocupar que, de fato, o imóvel seja transferido. Porque senão ele fica com aquele imóvel no nome dele, acaba atrapalhando em alguma situação aí futura. Muito bem. 3 clientes garantidos para seu escritório: Léo James, Gilberto Rios, Manuel Gomes. Que maravilha. Eles compram e vendem sempre. Né? Constantemente. Estou à disposição todos então, estão lá. Diga, Léo. Isso, o dono da maior patrimonial do Norte e Nordeste, né? É verdade, é verdade. Rocha Patrimonial de Silva Rocha. Pois é. É por isso que ele fica com tantas dúvidas sobre a compra e venda. Exatamente. Ele lida muito com esse tipo de situação. Um amigo meu perguntou, não sei o que nem, que nem no programa de Sérgio Grosso, né? Exato. Um amigo meu queria saber como... Raíssa, prazer tê-la aqui. Volte sempre, hein? Muito obrigada, Silva, pelo espaço. Obrigada mais uma vez, Léo, pelo convite. Muito bom poder falar um pouquinho mais sobre a nossa profissão e os nossos serviços ofertados no nosso escritório. Faça um pouquinho, fale mais um pouquinho do escritório. Bom, nosso escritório fica situado aqui em Salvador, mas nós, como já adiantamos, estamos abrindo uma nova sede também em Barra Grande, Península de Maraú. Nós fazemos projetos arquitetônicos e de interiores, projetos residenciais, comerciais e corporativos. Então a gente está aqui desde quando o Birajara nos passa a palavra até o momento mesmo de comprar as cortinas com o Léo. Muito bem. Instagram. Verdade, Instagram é importante. A gente posta bastante lá, a gente tenta ser blogueiras assíduas. @Gupé Arquitetura. Gupé é GUPE Arquitetura. Muito bem. É muito concorrido esse mundo da arquitetura? É concorrido, mas a gente costuma dizer que tem mercado para todo mundo, né? Porque nossos clientes, eles chegam até nós porque eles se identificam com o nosso trabalho. Então, muitas vezes, um cliente que indica para outro e chega até nós, pessoas que gostam do nosso estilo de trabalho. Cada escritório
tem um modelo de trabalho, não é uma receita de bolo o projeto de arquitetura, então cada um vai administrar o seu escritório da forma que acha pertinente, né, que acha que é o certo, o correto. Então, cada cliente vai escolher aquele que ele acha que vai executar o sonho dele da melhor forma possível. Então, é concorrido, mas tem mercado para todo mundo. Eu acho que esse Parabéns, é o resumo. viu, para vocês duas. Muito obrigada, agradeço novamente aqui, a Raíza já agradeceu, mas é um convite muito legal que a gente gostou muito, de Léo James e de Gilberto também, Artinelli e Tríade. Muito bem. O Birajara Guimarães, para a gente finalizar, estamos chegando ao final do programa, o que é que precisa mudar na legislação para esse processo todo que você citou, ele venha a ser mais célere? Então, esse processo, obviamente, ele é gradual, né? A gente está envolvendo um sistema registral que tem o país inteiro, né? Então, o estado da Bahia, cada estado, ele tem ali seu conjunto de delegatários relativos às serventias extrajudiciais. Então, o que acontece? Esse processo ele vem caminhando, já melhorou bastante. Hoje a gente já tem aí a possibilidade de requerer uma certidão de inteiro teor digital, tá? Então a gente vai no site, requer ela, e ali muito rapidamente os cartórios eles enviam pro portal, e a gente pode observar essa documentação imobiliária de forma mais célere, tá? Em relação a registro, ainda eu acredito que vai ser um passo mais demorado. Por quê? Porque exige justamente o que a gente faz como advogado numa análise prévia, o cartório de registro de imóveis ele vai fazer também, né? Ele vai fazer toda essa análise, se é possível fazer aquela transmissão, se existe algum impedimento de se fazer essa transmissão ou não. Então, o cartório ele está aí justamente para dar segurança jurídica também, tá? O que é que não pode acontecer? Depois que eu fecho o negócio, eu descubro que o imóvel não pode ser transferido, tá? Eu preciso descobrir isso antes. Não é o cartório, no final do negócio, que vai me informar. Percebe? Então, de fato, essa demora também se justifica por essa segurança jurídica que o cartório vai fazer aquela análise da documentação para ver se existe algum impedimento. Muito bem, muito obrigado pela sua presença e tenho a certeza que você deixou o ouvinte do Radar Imobiliário bem informado dentro da gama de informações que você nos prestou. Obrigado a você, obrigado ao Radar Imobiliário, a Tríade, a Léo, as meninas aqui, a Raíza, a Lara. E, mais uma vez, sempre muito bom estar participando aqui do Radar Imobiliário e essa comunidade que faz o mercado imobiliário. Muito bem, um abraço para o professor Birajara Guimarães. Eu vou ver se eu junto dinheiro para fazer uma compra na Tríade, né? Não precisa. De persianas e de tapete Santa Mônica. O dinheiro da carteira aí já dá. Um abraço, bom dia, viu, Léo? Um abraço, meu amigo. Uma satisfação, como eu falo mais uma vez. E a gente sempre está cercado de pessoas desse gabarito, né? Desse patamar. Enfim, nós somos a média das pessoas que convivem conosco. Então é muito importante isso. E vamos até a próxima semana. E Hunter Douglas é na Tríade. Como o Manuel não vinha hoje, eu chamei meu amigo Luciano Lopes. Sim. O reserva. Mas ele disse que estava no curso e não podia vir. A última aula. Isso que é a última aula. Ele volta ativo aqui no programa na próxima semana já. Um abraço para o nosso presidente da Associação de Hotéis da Bahia, né? Ele é diretor-geral da Prima, executivo da Prima e presidente da ABIH, né? Bahia. ABIH. De indústrias e hotéis, né? Com ele também. Exatamente. Gilberto, Maceió, né? Rei dos Vidros, meu amigo Gilberto da Artinelli, ele entregando uma obra lá, um grande hospital, Arapiraca, que é uma grande cidade do interior do estado. Cidade do Fumo. E um grande hospital de 60 mil metros quadrados, todo de Artinelli, todo forrado de vidros da Artinelli, está lá entregando essa obra. É um helicóptero, acho que decola agora de tarde. Muito bem, um abraço a todos. Próximo sábado, o titular da pasta, companheiro Manuel Gomes, estará aqui na apresentação ao nosso lado do nosso Radar Imobiliário. 10h58, sábado que vem, tem mais. Diria o político que já faleceu. Fui. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole.